11.101. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e ou sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária doravante referidos simplesmente como devedor. Artigo 2º. Esta lei não se aplica a inciso 1. Empresa pública e sociedade de economia mista. Inciso 2. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Artigo 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência ou juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Capítulo 2. Disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. Inciso 1. As obrigações a título gratuito. 2. As despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. 6. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: inciso 1. Suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei. 2. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Inciso 3. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Parágrafo 2º. É permitido pleitear perante o administrador judicial habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça especializada, até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores, pelo valor determinado em sentença. Parágrafo 3º. O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Parágrafo 4º. Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Parágrafo 4º. A. O decurso do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos parágrafos 4, 5, 6 e 7 do artigo 56 desta lei,
observado o seguinte: inciso 1. As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias, contado do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo ou no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. Inciso 2. As suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão por 180 dias, contados do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo, ou da realização da Assembleia Geral de Credores, referida no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso 1 deste parágrafo ou no prazo referido no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. Parágrafo 5. O disposto no parágrafo 2º deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial. Inciso 1. Pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial. Inciso 2. Pelo devedor, imediatamente após a citação. Parágrafo 7º. Revogado pela Lei 14.112 de 2020. Parágrafo 7A. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69 da Lei 13.105, Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 805 do referido Código. Parágrafo 7b. O disposto nos incisos 1, 2, 3 do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional na forma do artigo 69 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 805 do referido Código. Parágrafo 8º. A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor. Parágrafo 9. O processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração de procedimento arbitral. Parágrafo 10 vetado. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 7b deste artigo aplica-se no que couber às execuções fiscais e às execuções de ofício, que se enquadrem respectivamente nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal, vedados a expedição de certidão de crédito
e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência. Parágrafo 12. Observado o disposto no artigo 300 da Lei 13.105, Código de Processo Civil, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial. Parágrafo 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei 5.764. Consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2º, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. Artigo 6A. É vedado ao devedor, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no artigo 168 desta lei. Artigo 6b. Não se aplica o limite percentual de que tratam os artigos 15 e 16 da Lei 9.065 à apuração do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre a parcela do lucro líquido decorrente de ganho de capital resultante da alienação judicial de bens ou direitos, de que tratam os artigos 60, 66 e 141 desta lei. Pessoa jurídica em recuperação judicial ou com falência decretada. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese em que o ganho de capital decorra de transação efetuada com, inciso 1, pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada. Inciso 2, pessoa física que seja acionista, controlador, sócio titular ou administrador de pessoa jurídica devedora. Artigo 6c. É vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta lei. Seção 2 da verificação e da habilitação de créditos. Artigo 7º. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou de empresas especializadas. Parágrafo 1º. Publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º, ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Parágrafo 2º. O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do parágrafo 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias, contado do fim do prazo do parágrafo 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º desta lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. Artigo 7A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto respectivamente no inciso 13 do caput e no parágrafo 1º do artigo 99 desta lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada fazenda pública credora incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa,
acompanhada dos cálculos da classificação e das informações sobre situação atual. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se fazenda pública credora aquela que conste da relação do edital previsto no parágrafo 1º do artigo 99 desta lei, ou que, após a intimação prevista no inciso 13 do caput do artigo 99 desta lei, alegue nos autos, no prazo de 15 dias, possuir crédito contra o falido. Parágrafo 2º. Os créditos não definidamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa, poderão ser informados em momento posterior. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo de que trata o caput deste artigo, inciso 1, o falido, os demais credores e o administrador judicial disporão, no prazo de 15 dias, para manifestar objeções, limitadamente sobre os cálculos e a classificação para os fins desta lei. Inciso 2. A Fazenda Pública, ultrapassado o prazo de que trata o inciso 1 deste parágrafo, será intimada para prestar no prazo de 10 dias eventuais esclarecimentos a respeito das manifestações previstas no referido inciso. Inciso 3. Os créditos serão objeto de reserva integral até o julgamento definitivo, quando rejeitados os argumentos apresentados, de acordo com o inciso 2 deste parágrafo. Inciso 4. Os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente incluídos no quadro geral de credores, observada a sua classificação. Inciso 5. O juiz, anteriormente à homologação do quadro geral de credores, concederá prazo comum de 10 dias para que o administrador judicial e a Fazenda Pública titular do crédito objeto de reserva manifestem-se sobre a situação atual desses créditos e, ao final do referido prazo, decidirá acerca da necessidade de mantê-la. Parágrafo 4º. Com relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A decisão sobre os cálculos e a classificação dos créditos para os fins do disposto nesta lei, bem como sobre a arrecadação dos bens, a realização do ativo e o pagamento aos credores, competirá ao juízo falimentar. Inciso 2. A decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito, observado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 9 desta lei, e as demais regras do processo de falência, bem como sobre o eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal. Inciso 3. A ressalva prevista no artigo 76 desta lei, ainda que o crédito reconhecido não seja em cobrança judicial mediante execução fiscal, aplicar-se-á, no que couber, ao disposto no inciso 2 deste parágrafo. Inciso 4. O administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a presunção de certeza e liquidez, de que trata o artigo 3º da Lei 6.830, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 deste parágrafo. Inciso 5. As execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis. Inciso 6. A restituição em dinheiro e a compensação serão preservadas nos termos dos artigos 86 e 122 desta lei. Inciso 7. O disposto no artigo 10 desta lei será aplicado no que couber aos créditos retardatários. Parágrafo 5. Na hipótese de não apresentação da relação referida no caput deste artigo, no prazo nele estipulado, o incidente será arquivado e a Fazenda Pública credora poderá requerer o desarquivamento, observado no que couber o disposto no artigo 10 desta lei.
Parágrafo 6º. As disposições deste artigo aplicam-se no que couber às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem no disposto nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber aos créditos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Parágrafo 8º. Não haverá condenação em honorários de sucumbência no incidente de que trata este artigo. Artigo 8º. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, o Comitê, qualquer credor ou devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada e separado, a impugnação será processada nos termos dos artigos 13 a 15 desta lei. Artigo 9. A habilitação de crédito realizada pelo credor, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, deverá conter: inciso 1. O nome ou endereço do credor, o endereço em que receber a comunicação de qualquer ato do processo. Inciso 2. O valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. Inciso 3. Os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. Inciso 4. A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. Inciso 5. A especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. Observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Parágrafo 1º. Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo ao processo de falência, salvo-se na data da realização da Assembleia Geral já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito retardatário. Parágrafo 3º. Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para a satisfação de seu crédito. Parágrafo 5º. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos artigos 13 a 15 desta lei. Parágrafo 6º. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitarem seu crédito poderão, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Parágrafo 7º. O quadro geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias, decididas até o momento da sua formação. Parágrafo 8º. As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.
Parágrafo 9. A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. Parágrafo 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em no máximo 3 anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. Artigo 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação no prazo de 5 dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Artigo 12. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo comum de 5 dias. Parágrafo único. Findo o prazo que se refere ao caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir parecer no prazo de 5 dias, devendo juntar à sua manifestação ou laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não, da relação de credores objeto da impugnação. Artigo 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Artigo 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro geral de credores, a relação dos credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º, ressalvado o disposto no artigo 7A desta lei. Artigo 15. Transcorridos os prazos previstos no artigo 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão concluídos ao juiz que, inciso 1, determinará a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas no valor constante da relação referida no parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Inciso 2. Julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando de cada crédito o valor e classificação. Inciso 3. Fixará em cada uma das restantes impugnações os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes. Inciso 4. Determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. Artigo 16. Para fins de rateio na falência, deverá ser formado quadro geral de credores, composto pelos créditos não impugnados constantes do edital de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, pelo julgamento de todas as impugnações apresentadas no prazo previsto no artigo 8º desta lei e pelo julgamento realizado até então das habilitações de crédito recebidas como retardatárias. Parágrafo 1º. As habilitações retardatárias não julgadas acarretarão a reserva do valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte em controvérsia. Parágrafo 2º. Ainda que o quadro geral de credores não esteja formado, o rateio de pagamentos na falência poderá ser realizado desde que a classe de credores a satisfeita já tenha tido todas as impugnações judiciais apresentadas no prazo previsto no artigo 8º desta lei, ressalvada a reserva dos créditos controvertidos em função das habilitações retardatárias de créditos distribuídas até então e ainda não julgadas. Artigo 17.
da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro geral de credores para fins de exercício de direito de voto em assembleia. Artigo 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Parágrafo único. O quadro geral assinado pelo juiz e pelo administrador judicial mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência, será juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações. Artigo 19. O administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores. Parágrafo 1º. A ação prevista nesse artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência, ou nas hipóteses previstas no artigo 6º, parágrafo 1º e 2º desta lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito. Parágrafo 2º. Proposta a ação de que trata esse artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado. Artigo 20. As habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições nesta seção. Seção 2A. Das conciliações e das mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Artigo 20-A. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores, e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou determinação judicial. Artigo 20b. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente: inciso 1. Nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei, ou credores extraconcursais. Inciso 2. Em conflitos que envolvem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais. Inciso 3. Na hipótese de haver créditos extraconcursais contra empresas em recuperação judicial durante período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais. Inciso 4. Na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 4 do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial
obter tutela de urgência cautelar nos termos do artigo 305, Código de Processo Civil, a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de 60 dias, para tentativa de composição com os seus credores em procedimento de mediação ou conciliação, já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, do Tribunal competente ou da Câmara especializada, observados, no que couber, os artigos 16 e 17 da Lei 13.140. Parágrafo 2º. São vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 3º. Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta lei, o período de suspensão previsto no parágrafo 1º deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no artigo 6º desta lei. Artigo 20c. O acordo obtido por meio de conciliação ou de mediação, com fundamento nesta seção, deverá ser homologado pelo juiz competente, conforme o disposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo único. Requerida recuperação judicial ou extrajudicial em até 360 dias, contados do acordo firmado durante o período de conciliação ou de mediação pré-processual, o credor terá reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito dos procedimentos previstos nesta seção. Artigo 20d. As sessões de conciliação e de mediação de que trata esta seção poderão ser realizadas por meio virtual, desde que o SEJUSC do tribunal competente ou a Câmara especializada responsável disponham de meios para a sua realização. 3. Do administrador judicial e do comitê de credores. Artigo 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único. Se o administrador judicial, nomeado por pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 33 desta lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Artigo 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhes impõe. Inciso 1. Na recuperação judicial e na falência, alínea A. Enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51, o inciso 3 do caput do artigo 99 ou o inciso 2 do caput do artigo 105 desta lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. A linha B, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados. A linha C, dar extratos dos livros do devedor que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de créditos. A linha D, exigir dos credores do devedor ou seus administradores quaisquer informações. A linha E, elaborar a relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. A linha F, consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei. A linha G, requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões. A linha H, contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. A linha I, manifestar-se nos casos previstos nesta lei. A linha J,
estimular, sempre que possível, a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução de conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros, na forma do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 13.105, Código de Processo Civil. A linha K, manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre os processos de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta às peças principais do processo, salvo decisão judicial em sentido contrário. A linha L, manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. A linha M, providenciar, no prazo máximo de 15 dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos sem necessidade de prévia deliberação do juízo. Inciso 2. Na recuperação judicial. A linha A. Fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. A linha B. Requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. A linha C. Apresentar ao juiz, para a juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor. A linha D. Apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso 3 do caput do artigo 63 desta lei. A linha E. Fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre devedor e credores. A linha F. Assegurar que devedor e credores não adotem expedientes dilatórios inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações. A linha G. Assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados, ou, na falta de acordo, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz, observado o princípio da boa-fé, para a solução construtiva de consensos que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveito social para os agentes econômicos envolvidos. A linha H. Apresentar para a juntada aos autos e publicar no endereço eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre plano de recuperação judicial, no prazo de 15 dias, contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar eventual ocorrência das condutas previstas no artigo 64 desta lei. Inciso 3. Na falência. A linha A. Avisar pelo órgão oficial o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido. A linha B. Examinar a escrituração do devedor. A linha C. Relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais da massa falida. A linha D. Receber e abrir correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa. A linha E. Apresentar, no prazo de 40 dias, contado da assinatura do termo de compromisso prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no artigo 186 desta lei. A linha F. Arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação nos termos do artigo 108 e 110 desta lei. A linha G. Avaliar os bens arrecadados. A linha H. Contratar avaliadores de preferência oficiais
mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa. A linha I, praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. A linha J, proceder à venda de todos os bens da massa falida, no prazo máximo de 180 dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada, reconhecida por decisão judicial. A linha L, praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar respectiva quitação. A linha M, remir em benefício da massa e mediante autorização judicial bens apenhados, penhorados ou legalmente retidos. A linha N, representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores. A linha O, requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração. A linha P, apresentar ao juiz para a juntada aos autos até o 10º dia do mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração que especifique com clareza a receita e a despesa. A linha Q, entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade. A linha R, prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. A linha S, arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais, nos quais o falido figure como parte oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas leis 9.703, 12.099 e Lei Complementar 151. Parágrafo 1º. As remunerações dos auxiliares da administração judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 2º. Na hipótese da alínea D do inciso 1 do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo, sob pena de desobediência, oportunidade em que as interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. Parágrafo 3º. Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o comitê e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. Parágrafo 4º. Se o relatório de que trata a linha E do inciso 3 do caput deste artigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor. Artigo 23. O administrador judicial que não apresentar no prazo estabelecido suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei, será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de 5 dias, sob pena de desobediência. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades do seu antecessor. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens da falência. Parágrafo 2º.
será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta lei. Parágrafo 3º. O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão, ou for destituído de suas funções por dissídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta lei, hipótese em que não terá direito à remuneração. Parágrafo 4º. Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. Parágrafo 5º. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o artigo 70-A desta lei. Artigo 25. Caberá ao credor, devedor ou à massa falida arcar com despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Artigo 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. Inciso 1. Um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com 2 suplentes. Inciso 2. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 suplentes. Inciso 3. Um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes. Inciso 4. Um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 suplentes. Parágrafo 1º. A falta de indicação de representante por qualquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com um número inferior ao previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores, que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização da Assembleia. Inciso 1. A nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê ou, inciso 2, a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. Parágrafo 3º. Caberá aos próprios membros do comitê indicar entre eles quem irá presidi-lo. Artigo 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nesta lei. Inciso 1. Na recuperação judicial e na falência. Alínea A. Fiscalizar as atividades, examinar as contas do administrador judicial. Alínea B. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. Alínea C. Comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores. Alínea D. Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. Alínea E. Requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. Alínea F. Manifestar-se nas hipóteses previstas nesta lei. Inciso 2º. Na recuperação judicial. Alínea A. Fiscalizar a administração das atividades dos devedores, apresentando a cada 30 dias relatório de sua situação. Alínea D. Fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. Alínea C. Submeter à autorização do juiz quando ocorrer o afastamento do devedor, nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial, durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 1º. As decisões do comitê tomadas por maioria serão consignadas em livro de atas rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor. Parágrafo 2º. Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial
ou na incompatibilidade deste pelo juiz. Artigo 28. Não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial ou na incompatibilidade deste ao juiz exercer suas atribuições. Artigo 29. Os membros do comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta lei, se devidamente comprovadas e com autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa. Artigo 30. Não poderá integrar o comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem nos últimos 5 anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro de comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve de prestação de contas desaprovada. Parágrafo 1º. Ficará também impedido de integrar o comitê ou exercer a função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais, ou deles for amigo, inimigo ou dependente. Parágrafo 2º. O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta lei. Parágrafo 3º. O juiz decidirá no prazo de 24 horas sobre requerimento do parágrafo 2º deste artigo. Artigo 31. O juiz de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do comitê de credores quando verificar desobediência aos preceitos desta lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros. Parágrafo 1º. No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o comitê. Parágrafo 2º. Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no prazo de 10 dias, nos termos dos parágrafos 1º a 6 do artigo 154 desta lei. Artigo 32. O administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. Artigo 33. O administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Artigo 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no artigo 33 dessa lei, o juiz nomeará outro administrador judicial. Seção 4. Da Assembleia Geral de Credores. Artigo 35. A Assembleia Geral de Credores terá por atribuições deliberar sobre: inciso 1. Na recuperação judicial. Alínea A. Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Alínea B. A constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição. Alínea D. O pedido de desistência do devedor nos termos do parágrafo 4º do artigo 52 desta lei. Alínea E. O nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor. Alínea F. Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Alínea G. A alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista no plano de recuperação judicial. Inciso 2. Na falência. Alínea A. Alínea B. A constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição. Alínea C. A adoção de outras modalidades de realização do ativo,
na forma do artigo 145 desta lei. A linha D, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Artigo 36. A Assembleia Geral de Credores será convocada pelo juiz por meio de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial, com antecedência mínima de 15 dias, o qual conterá: inciso 1. Local, data e hora da Assembleia em primeira e em segunda convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 dias depois da primeira. Inciso 2. A ordem do dia. Inciso 3. Local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial, a ser submetido à deliberação da Assembleia. Parágrafo 1º. A cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor. Parágrafo 2º. Além dos casos expressamente previstos nesta lei, credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral. Parágrafo 3º. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores, ou na hipótese do parágrafo 2º deste artigo. Artigo 37. A Assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. Parágrafo 1º. Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a Assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito. Parágrafo 2º. A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 3º. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento da instalação. Parágrafo 4º. O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontra o documento. Parágrafo 5º. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia. Parágrafo 6º. Para exercer a prerrogativa prevista no parágrafo 5º deste artigo, o sindicato deverá, inciso 1, apresentar ao administrador judicial, até 10 dias antes da Assembleia, a relação dos associados que pretendem representar e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato. Deverá esclarecer até 24 horas antes da Assembleia qual sindicato representa, sob pena de não ser representado em Assembleia por nenhum deles. Parágrafo 7º. Do ocorrido da Assembleia, lavrar-se-á ata que contenha o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de 2 membros de cada uma das classes votantes, e que será entregue ao juiz juntamente com a lista de presença no prazo de 48 horas. Artigo 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado nas deliberações sob o plano de recuperação judicial, o disposto no parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para a moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da Assembleia. 9. Terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores
ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do artigo 7º, parágrafo 2º desta lei, ou ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor, nos termos do artigo 51, inciso 3 e 4 do caput 99, inciso 3 do caput ou 105, inciso 2 do caput desta lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da Assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 10 desta lei. Parágrafo 1º. Não terão direito a voto e não serão considerados, para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação, os titulares de créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Parágrafo 2º. As deliberações da Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial, acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos. Parágrafo 3º. No caso de posterior invalidação de deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. Parágrafo 4º. Qualquer deliberação prevista nesta lei, a ser realizada por meio de Assembleia Geral de Credores, poderá ser substituída com idênticos efeitos por, inciso 1, termo de adesão firmado por tantos credores quanto satisfaçam o quórum de aprovação específico, nos termos estabelecidos no artigo 45-A desta lei. Inciso 2. Votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as condições de tomada de voto da Assembleia Geral de Credores, ou, inciso 3, outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. Parágrafo 5. As deliberações nos formatos previstos no parágrafo 4º deste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Parágrafo 6º. O voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade, somente quando manifestadamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem. Parágrafo 7º. A cessão ou a promessa de cessão do crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial. Artigo 40. Não será deferido provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela para suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendência de discussão acerca da existência da quantificação ou da classificação de créditos. Artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Inciso 1. Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Inciso 2. Titulares de créditos em garantia real. Título 3. Titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. Inciso 4. Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 1º. Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1 do caput deste artigo, com o total de seu crédito, independentemente do valor. Parágrafo 2º. Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 do caput deste artigo, até o limite do valor do bem gravado, e com a classe prevista no inciso 3
do caput deste artigo pelo restante do valor do seu crédito. Artigo 42. Considera-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral, exceto nas deliberações sob o plano de recuperação judicial, nos termos da alínea A do inciso 1 do caput do artigo 35 desta lei. A composição do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo ou termos do artigo 45 desta lei. Artigo 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação deliberação. Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge, ao parente consanguíneo ou afim, colateral até segundo grau, ascendente e descendente do devedor, do administrador, do sócio controlador, do membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes, da sociedade devedora e a sociedade em quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções. Artigo 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de Credores, somente os respectivos membros poderão votar. Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Parágrafo 1º. Em cada uma das classes referidas nos incisos 2, 3 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e cumulativamente pela maioria simples dos credores presentes. Parágrafo 2º. Na classe prevista no inciso 1 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. Parágrafo 2º. Nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independente do valor do seu crédito. Parágrafo 3º. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. As deliberações da Assembleia Geral de Credores previstas nesta lei poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeito à recuperação judicial, observadas as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 1º. Nos termos do artigo 56-A desta lei, as deliberações sobre o plano de recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do disposto no artigo 45 desta lei. Parágrafo 2º. As deliberações sobre a constituição do Comitê de Credores poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores previsto no artigo 26 desta lei. Parágrafo 3º. As deliberações sobre forma alternativa de realização do ativo na falência, nos termos do artigo 145 desta lei, poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão de credores que representem 2/3 dos créditos. Parágrafo 4º. As deliberações no formato previsto neste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, com oitiva do Ministério Público, previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial.
Artigo 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no artigo 145 desta lei, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à Assembleia. Capítulo 3. Da recuperação judicial. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Inciso 1. Não ser falido e, se ou foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes. Inciso 2. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Inciso 3. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Inciso 4. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Parágrafo 2º. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio de escrituração contábil fiscal ou por meio de obrigação legal de registros contábeis, que venha a substituir a ECF entregue tempestivamente. Parágrafo 3º. Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no livro Caixa Digital do produtor rural, ou por meio de obrigação legal de registros contábeis, que venha a substituir o LCD-PR, e pela declaração de imposto sobre a renda de pessoa física e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. Parágrafo 4º. Para efeito do disposto no parágrafo 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCD-PR, admitir-se-á a entrega do livro caixa utilizado para a elaboração do DIRPF. Parágrafo 5º. Para os fins de atendimento ao disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. Artigo 48-A. Na recuperação judicial de companhia aberta, serão obrigatórios a formação e o funcionamento do Conselho Fiscal, nos termos da Lei 6.404, enquanto durar a fase de recuperação judicial, incluído o período de cumprimento das obrigações assumidas pelo plano de recuperação. Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Parágrafo 1º. Os credores do devedor, em recuperação judicial, conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Parágrafo 2º. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas e definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Parágrafo 3º.
tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóveis, cujo respectivo contrato contenha cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Parágrafo 4º. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância que se refere o inciso 2 do artigo 86 desta lei. Parágrafo 5. Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei. Parágrafo 6º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 2º e 3º do artigo 48 desta lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. Parágrafo 7º. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos do artigo 14 e 21 da Lei 4.829. Parágrafo 8. Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o parágrafo 7 desse artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial na forma de ato do Poder Executivo. Parágrafo 9. Não se enquadrará nos créditos referidos do caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. Artigo 50. Constitui meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Inciso 1. Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Inciso 2. Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Inciso 3. Alteração do controle societário. Inciso 4. Substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Inciso 5. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. Inciso 6. Aumento de capital social. Inciso 7. Transpasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. Inciso 8. Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Inciso 9. Dação em pagamento ou renovação de dívidas do passivo com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Inciso 10. Constituição de sociedade de credores. Inciso 11. Venda parcial dos bens.
Inciso 12. Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se, inclusive, aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica. Inciso 13. Usufruto da empresa. Inciso 14. Administração compartilhada. Inciso 15. Emissão de valores mobiliários. Inciso 16. Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor. Inciso 17. Conversão de dívida em capital social. Inciso 18. Venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. Parágrafo 1º. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Parágrafo 2º. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial. Parágrafo 3º. Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta. Parágrafo 4º. O imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incidente sobre o ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial poderão ser parcelados com atualização monetária das parcelas, observado o seguinte: inciso 1. O disposto da Lei 10.522. Inciso 2. A utilização como limite da mediana de alongamento no plano de recuperação judicial em relação aos créditos a ele sujeitos. Parágrafo 5. O limite de alongamento de prazo a que se refere o inciso 2 do parágrafo 4º deste artigo será readequado na hipótese de alteração superveniente do plano de recuperação judicial. Artigo 50-A. Nas hipóteses de renegociação de dívidas de pessoa jurídica no âmbito de processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas ou não a esta e do reconhecimento de seus efeitos nas demonstrações financeiras das sociedades deverão ser observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A receita obtida pelo devedor não será computada na apuração da base de cálculo da contribuição para Programa de Integração Social e para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Inciso 2. O ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeitará ao limite percentual de que tratam os artigos 42 e 58 da Lei 8.981, na apuração do Imposto sobre a Renda e da CSLL. Inciso 3. As despesas correspondentes às obrigações assumidas no plano de recuperação judicial serão consideradas dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo do CSLL, desde que não tenham sido objeto de dedução anterior. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica à hipótese de dívida com: inciso 1. Pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, ou, inciso 2, pessoa física que seja acionista, controladora, sócia, titular ou administradora da pessoa jurídica devedora.
Seção 2 do pedido e do processamento da recuperação judicial. Artigo 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com, inciso 1, a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Inciso 2, as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: alínea A, balanço patrimonial; alínea B, demonstração de resultados acumulados; alínea C, demonstração do resultado desde o último exercício social; alínea D, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; alínea E, descrição das sociedades de grupo societário de fato ou de direito. Inciso 3. A relação nominal completa dos credores sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido no artigo 83 e 84 desta lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos. Inciso 4. A relação integral dos empregados em que conste as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. Inciso 5. Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado, e as atas de nomeação dos atuais administradores. Inciso 6. A relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. Inciso 7. Os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras, de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsa de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Inciso 8. Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. Inciso 9. A relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais, em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Inciso 10. O relatório detalhado do passivo fiscal. Inciso 11. A relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, constituído aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores, de que trata o parágrafo 3º do artigo 49 desta lei. Parágrafo 1º. Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Parágrafo 2º. Com relação à exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo, as microempresas, empresas de pequeno porte, poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica. Parágrafo 3º. O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os parágrafos 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes. Parágrafo 4º. Na hipótese de o ajuizamento da recuperação judicial ocorrer antes da data final de entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo da lei societária aplicável. Parágrafo 5º. O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Parágrafo 6º. Em relação ao período de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei. Inciso 1.
A exposição referida no inciso 1 do caput deste artigo deverá comprovar a crise de insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais, com liquidez suficiente para saldar suas dívidas. Inciso 2. Os requisitos do inciso 2 do caput deste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, relativos aos últimos 2 anos. Artigo 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada para a petição inicial. Parágrafo 1º. A remuneração do profissional de que trata o caput deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. Parágrafo 2º. O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. Parágrafo 3º. A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização de diligência, sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. Parágrafo 4º. O devedor será intimado do resultado da constatação prévia, concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. Parágrafo 5. A constatação prévia consistirá objetivamente na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. Parágrafo 6º. Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação da recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para a tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Parágrafo 7º. Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos com urgência ao juízo competente. Artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, inciso 1, nomeará o administrador judicial, observado o disposto no artigo 21 desta lei. Inciso 2, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas, para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal e no artigo 69 desta lei. Inciso 3, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor na forma do artigo 6º desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo, onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafo 1º, 2º e 7º do artigo 6º desta lei, e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Inciso 4. Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. Inciso 5. Ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tome conhecimento da recuperação judicial e informe eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados.
Parágrafo 1º. O juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá, inciso 1, o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Inciso 2, a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito. Inciso 3, a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 desta lei. Parágrafo 2º. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 36 desta lei. Parágrafo 3º. No caso do inciso 3 do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. Parágrafo 4º. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. Seção 3 do Plano de Recuperação Judicial. Artigo 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento de recuperação judicial, sob pena de convolução e infalência, e deverá conter, inciso 1, discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 desta lei, e seu resumo. Inciso 2, demonstração de sua viabilidade econômica e, inciso 3, laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 desta lei. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho, vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Parágrafo 1º. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Parágrafo 2º. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até 2 anos, se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos cumulativamente. Inciso 1. A apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz. Inciso 2. A aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho, na forma do parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. Inciso 3. Garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Seção 4 do Procedimento de Recuperação Judicial. Artigo 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 dias contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Parágrafo único. Caso, na data de publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único desta lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para objeções. Artigo 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação.
Parágrafo 1º. A data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral, que aprovar o plano de recuperação judicial, poderá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do artigo 26 desta lei, se já não estiver constituído. Parágrafo 3º. O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na Assembleia Geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. Parágrafo 4º. Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá, no ato, à votação da Assembleia Geral de Credores a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores. Parágrafo 5º. A concessão do prazo a que se refere o parágrafo 4º deste artigo deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos presentes à Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 6º. O plano de recuperação judicial proposto pelos credores somente será posto em votação caso satisfeitas cumulativamente as seguintes condições. Inciso 1. Não preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 58 desta lei. Inciso 2. Preenchimento dos requisitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 53 desta lei. Inciso 3. Apoio por escrito de credores que representem alternativamente: a linha A, mais de 25% dos créditos totais sujeitos à recuperação judicial; a linha B, mais de 35% dos créditos dos credores presentes à Assembleia Geral a que se refere o parágrafo 4º deste artigo. Inciso 4. Não imputação de obrigações novas, não previstas em lei ou em contratos anteriormente celebrados, aos sócios do devedor. Inciso 5. Previsão de isenção das garantias pessoais prestadas por pessoas naturais em relação aos créditos a serem novados e que sejam de titularidade dos credores mencionados no inciso 3 deste parágrafo, ou daqueles que votarem favoravelmente ao plano de recuperação judicial, apresentado pelos credores, não permitidas ressalvas de voto. Inciso 6. Não imposição ao devedor ou aos seus sócios de sacrifício maior do que aquele que decorreria da liquidação na falência. Parágrafo 7º. O plano de recuperação judicial, apresentado pelos credores, poderá prever a capitalização dos créditos, inclusive com a consequente alteração do controle da sociedade devedora, permitido o exercício do direito de retirada pelo sócio do devedor. Parágrafo 8º. Não aplicado o disposto nos parágrafos 4, 5 e 6 deste artigo, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Parágrafo 9. Na hipótese de suspensão da Assembleia Geral de Credores, convocada para fins de votação do plano de recuperação judicial, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contado da data de sua instalação. Artigo 56-A. Até 5 dias antes da data de realização da Assembleia Geral de Credores convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão, observado o quórum previsto no artigo 45 desta lei, e requerer a sua homologação judicial. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput deste artigo, a Assembleia Geral será imediatamente dispensada e o juiz intimará os credores para apresentarem eventuais oposições no prazo de 10 dias,
o qual substituirá o prazo inicialmente estipulado nos termos do caput do artigo 55 desta lei. Parágrafo 2º. Oferecida a oposição prevista no parágrafo 1º deste artigo, terá o devedor prazo de 10 dias para manifestar-se a respeito, ouvido a seguir o administrador judicial no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. No caso de dispensa da Assembleia Geral ou de aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral, as oposições apenas poderão versar sobre: inciso 1. Não preenchimento do quórum legal de aprovação. Inciso 2. Descumprimento do procedimento disciplinado nesta lei. Inciso 3. Irregularidades do termo de adesão ao plano de recuperação. Inciso 4. Irregularidades e ilegalidades do plano de recuperação. Artigo 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo previsto no artigo 55 desta lei, sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários, nos termos do artigo 151, 205, 206 da Lei 5.172, Código Tributário Nacional. Artigo 58. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor, nos termos do artigo 55 desta lei, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma dos artigos 45 ou 56-A desta lei. Parágrafo 1º. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma acumulativa. Inciso 1. O voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. Inciso 2. A aprovação de 3 das classes de credores, ou caso haja somente 3 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 das classes, ou caso haja somente 2 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas, sempre que nos termos do artigo 45 desta lei. Inciso 3. Na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45 desta lei. Parágrafo 2º. A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1º deste artigo, se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. Parágrafo 3º. Da decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimados eletronicamente o Ministério Público e as Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Artigo 58-A. Rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 58 desta lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Parágrafo único. Da sentença prevista no caput deste artigo, caberá agravo de instrumento. Artigo 59. O plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 50 desta lei. Parágrafo 1º. A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial nos termos do artigo 584, inciso 3, do caput da Lei 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Contra a decisão que conceder a recuperação judicial,
caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Parágrafo 3º. Da decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios, em que o devedor tiver estabelecimento. Artigo 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no artigo 142 desta lei. Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 desta lei. Artigo 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o artigo 60 desta lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso 6 do caput e do parágrafo 2º do artigo 73 desta lei. Artigo 61. Proferida a decisão prevista no artigo 58 desta lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. Parágrafo 1º. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação em falência, nos termos do artigo 73 desta lei. Parágrafo 2º. Decretada a falência, os credores terão reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Artigo 62. Após o período previsto no artigo 61 desta lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no artigo 94 desta lei. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61 desta lei, o juiz decretará, por sentença, o encerramento da recuperação judicial e determinará, inciso 1, o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas no prazo de 30 dias e aprovação do relatório previsto no inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 2. A apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas. Inciso 3. A apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor. Inciso 4. A dissolução do comitê de credores e a exoneração do administrador judicial. Inciso 5. A comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, para as providências cabíveis. Parágrafo único. O encerramento da recuperação judicial não dependerá da consolidação do quadro geral de credores. Durante o procedimento de recuperação judicial,
o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles. Inciso 1. Houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado, por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores, ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente. Inciso 2. Houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta lei. Inciso 3. Houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores. Inciso 4. Houver praticado qualquer das seguintes condutas. Alínea A. Efetuar gastos pessoais manifestadamente excessivos em relação à sua situação patrimonial. Alínea B. Efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas. Alínea C. Descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular. Alínea D. Simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51 desta lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial. Inciso 5. Negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do comitê. Inciso 6. Tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial. Artigo 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no artigo 64 desta lei, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das atividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial. Parágrafo 1º. O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a Assembleia Geral não deliberar sobre a escolha deste. Parágrafo 2º. Na hipótese de o gestor, indicado pela Assembleia Geral de Credores, recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará, no prazo de 72 horas, contado da recusa ou da declaração do impedimento nos autos, nova Assembleia Geral, aplicado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no artigo 67 desta lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o comitê de credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. Parágrafo 1º. Autorizada a alienação de que trata o caput deste artigo pelo juiz, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Nos 5 dias subsequentes à data da publicação da decisão, credores que corresponderem a mais de 15% do valor total de créditos sujeitos à recuperação judicial, comprovada a prestação da caução equivalente ao valor total da alienação, poderão manifestar ao administrador judicial, fundamentadamente,
o interesse na realização da Assembleia Geral de Credores, para deliberar sobre a realização da venda. Inciso 2. Nas 48 horas posteriores ao final do prazo previstos no inciso 1 deste parágrafo, o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e, somente na hipótese de cumpridos os requisitos estabelecidos, requererá a convocação de Assembleia Geral de Credores, que será realizada da forma mais célere, eficiente e menos onerosa, preferencialmente por intermédio dos instrumentos referidos no parágrafo 4º do artigo 39 desta lei. Parágrafo 2º. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correrão por conta dos credores referidos no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, proporcionalmente ao valor total de seus créditos. Parágrafo 3º. Desde que a alienação seja realizada com observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 141 e no artigo 142 desta lei, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do adquirente nas obrigações do devedor, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. Parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso 6 do caput e do parágrafo 2º do artigo 73 desta lei. Artigo 66-A. A alienação de bens ou a garantia outorgada pelo devedor, a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que é realizada mediante autorização judicial, expressa ou prevista em plano de recuperação judicial ou extrajudicial aprovado, não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico, com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor. Artigo 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos às despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada no que couber a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial, pertencentes a fornecedores de bens ou serviços, que continuarem a provê-los, normalmente, após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura. Artigo 68. As fazendas públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei 5.172, Código Tributário Nacional. Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas. Artigo 69. Em todos os atos, contratos de documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão em recuperação judicial. Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes. Seção 4A. Do financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação judicial. Artigo 69-A. Durante a recuperação judicial, nos termos dos artigos 66 e 67 desta lei,
O juiz poderá, depois de ouvido o comitê de credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor dos ativos. Artigo 69b. A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa da contratação do financiamento não pode alterar sua natureza extraconcursal, nos termos do artigo 84 desta lei, nem as garantias outorgadas pelo devedor em favor do financiador de boa-fé, caso o desembolso dos recursos já tenha sido efetivado. Artigo 69c. O juiz poderá autorizar a constituição da garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador, de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original. Parágrafo 1º. A garantia subordinada, em qualquer hipótese, ficará limitada ao eventual excesso resultante da alienação do ativo, objeto da garantia original. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica a qualquer modalidade de alienação fiduciária ou de cessão fiduciária. Artigo 69d. Caso a recuperação judicial seja convolada em falência antes da liberação integral dos valores de que trata esta seção, o contrato de financiamento será considerado automaticamente rescindido. Parágrafo único. As garantias constituídas e as preferências serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes da data da sentença, que convolar a recuperação judicial em falência. Artigo 69-E. O financiamento de que trata esta seção poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor. Artigo 69-F. Qualquer pessoa ou entidade pode garantir o financiamento de que trata esta seção mediante a oneração ou alienação fiduciária de bens e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes do seu grupo, estejam ou não em recuperação judicial. Seção 4b. Da consolidação processual e da consolidação substancial. Artigo 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual. Parágrafo 1º. Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições desta lei aplicam-se aos casos de que trata esta seção. Artigo 69-H. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada adequada, apenas um administrador judicial será nomeado, observado o disposto na seção 3 do capítulo 2 desta lei. Artigo 69-I. A consolidação processual, prevista no artigo 69-G desta lei, acarreta a coordenação de atos processuais, garantida a independência dos devedores, dos seus ativos e dos seus passivos. Parágrafo 1º. Os devedores proporão meios de recuperação independentes e específicos para a composição de seus passivos, admitida a sua apresentação em plano único. Parágrafo 2º. Os credores de cada devedor deliberarão em Assembleias Gerais de Credores Independentes. Parágrafo 3º. Os quórums de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais, de que trata o parágrafo 2º deste artigo, serão verificados exclusivamente em referência aos credores de cada devedor e serão elaboradas atas para cada um dos devedores. Parágrafo 4º.
A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. Parágrafo 5. Na hipótese prevista no parágrafo 4º deste artigo, o processo será desmembrado em tantos processos quantos forem necessários. Artigo 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de Assembleia Geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico, que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos cumulativamente, com a ocorrência de, no mínimo, duas das seguintes hipóteses. Inciso 1. Existência de garantias cruzadas. Inciso 2. Relação de controle ou de dependência. Inciso 3. Identidade total ou parcial do quadro societário. Inciso 4. Atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Artigo 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor. Parágrafo 1º. A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face de outro. Parágrafo 2º. A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante aprovação expressa do titular. Artigo 69-L. Admitida a consolidação substancial, os devedores apresentarão plano unitário, que disciplinará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma Assembleia Geral de Credores, para a qual serão convocados os credores dos devedores. Parágrafo 1º. As regras sobre deliberação e homologação previstas nesta lei serão aplicadas à Assembleia Geral de Credores, a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. A rejeição do plano unitário de que trata o caput deste artigo implicará a convolução da recuperação judicial, em falência dos devedores sob consolidação substancial. Seção 5. Do plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 70. As pessoas de que trata o artigo 1º desta lei e que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste capítulo. Parágrafo 1º. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial, de que trata o artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. Os credores não atingidos pelo plano especial não terão os seus créditos habilitados na recuperação judicial. Artigo 70-A. O produtor rural, de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, poderá apresentar plano especial de recuperação judicial nos termos dessa seção, desde que o valor da causa não exceda R$ 4.800.000. Artigo 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53 desta lei e limitar-se às seguintes condições. Inciso 1. Abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. Inciso 2. Preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros, equivalentes a taxas Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, podendo
conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. Inciso 3. Preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial. Inciso 4. Estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial, com base em plano especial, não acarreta suspensão do curso da prescrição, nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Artigo 72. Caso o devedor de que trata o artigo 70 desta lei opte pelo pedido de recuperação judicial, com base no plano especial disciplinado nesta seção, não será convocada a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta lei. Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções nos termos do artigo 55 de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no artigo 83, computados na forma do artigo 45, todos desta lei. Artigo 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial. Inciso 1. Por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 desta lei. Inciso 2. Pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo do artigo 53 desta lei. Inciso 3. Quando não aplicado o disposto nos parágrafos 4, 5 e 6 do artigo 56 desta lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do parágrafo 7 do artigo 56 e do artigo 58 desta lei. Inciso 4. Por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação na forma do parágrafo 1º do artigo 61 desta lei. Inciso 5. Por descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 desta lei ou da transação prevista no artigo 10c. Inciso 6. Quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora, que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as fazendas públicas. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos 1 ou 2 do caput do artigo 94 desta lei, ou por prática de ato previsto no inciso 3 do caput do artigo 94 desta lei. Parágrafo 2º. A hipótese prevista no inciso 6 do caput deste artigo não implicará a invalidade ou a ineficácia dos atos, e o juiz determinará o bloqueio do produto de eventuais alienações e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos, os quais ficarão à disposição do juízo. Parágrafo 3º. Considera-se substancial a liquidação quando não forem reservados bens, direitos ou projeção de fluxo de caixa futuro suficientes à manutenção da atividade econômica para fins de cumprimento de suas obrigações, facultada a realização de perícia específica para essa finalidade. Artigo 74. Na convolução da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma desta lei. Capítulo 5 da falência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 75.
A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a: inciso 1, preservar e a otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Inciso 2, permitir a liquidação célere das empresas inviáveis com vistas à realocação eficiência de recursos na economia e, inciso 3, fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio de viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Parágrafo 1º. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual, sem prejuízo do contraditório, da ampla defesa e dos demais princípios previstos na Lei 13.105, Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. A falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrentes da atividade empresarial, por meio da liquidação imediata do devedor e da rápida realocação útil de ativos na economia. Artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei, em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as executadas, as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo. Artigo 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis com o abatimento proporcional dos juros e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos desta lei. Artigo 78. Os pedidos de falência estão sujeitos à distribuição obrigatória, respeitada a ordem de apresentação. Parágrafo único. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência. Artigo 79. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância. Artigo 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso. Artigo 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida, e por isso deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade há menos de 2 anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. Parágrafo 2º. As sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores ou liquidantes, os quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido. Artigo 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência,
independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Prescreverá em 2 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado até o julgamento da ação de responsabilização. Artigo 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fim de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador, por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do artigo 50 da Lei 10.406, Código Civil, e dos artigos 133, 134, 135, 136, 137 da Lei 13.105, Código de Processo Civil, não aplicada a suspensão de que trata o parágrafo 3º do artigo 134 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Seção 2 da classificação dos créditos. Artigo 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Inciso 1. Os créditos derivados da legislação trabalhista limitados a 150 salários mínimos por credor e aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Inciso 2. Os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. Inciso 3. Os créditos tributários, independentemente da sua natureza e do tempo de constituição, exceto os créditos extraconcursais e as multas tributárias. Inciso 6. Os créditos quirografários, a saber, a linha A, aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo. A linha B, os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. A linha C, os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excederem o limite estabelecido no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 7, as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, incluídas as multas tributárias. Inciso 8, os créditos subordinados, a saber, a linha A, os previstos em lei ou em contrato, a linha B, os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício, cuja contratação não tenha observado as condições estritamente comutativas e as práticas de mercado. Inciso 9. Os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no artigo 124 desta lei. Parágrafo 1º. Para os fins do inciso 2 do caput deste artigo, será considerado como valor do bem objeto de garantia real a importância efetivamente arrecadada, com sua venda ou, no caso de alienação em bloco, o valor da avaliação do bem individualmente considerado. Parágrafo 2º. Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social, na liquidação da sociedade. Parágrafo 3º. As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as obrigações neles estipuladas se vencerem em virtude da falência. Parágrafo 5. Para os fins do disposto nesta lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e classificação. Parágrafo 6º. Para os fins do disposto nesta lei, os créditos que dispunham de privilégio especial ou geral em outras normas integrarão
a classe dos créditos quirografários. Artigo 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83 desta lei, na ordem a seguir, aqueles relativos. Inciso 1A. As quantias referidas nos artigos 150 e 151 desta lei. Inciso 1B. Ao valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador, em conformidade com o disposto na seção 4A do capítulo 3 desta lei. Inciso 1C. Aos créditos em dinheiro, objeto de restituição, conforme previsto no artigo 86 desta lei. Inciso 1D. As remunerações devidas ao administrador judicial e aos seus auxiliares, aos reembolsos devidos a membros do Comitê de Credores e aos créditos derivados de legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos aos serviços prestados após a decretação da falência. Inciso 1E. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 desta lei, ou após a decretação da falência. Inciso 2. As quantias fornecidas à massa falida pelos credores. Inciso 3. As despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do seu produto e custas do processo de falência. Inciso 4. As custas judiciais relativas às ações e às execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Inciso 5. Aos tributos relativos aos fatos geradores, ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Parágrafo 1º. As despesas referidas no inciso 1A do caput deste artigo serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não afasta a hipótese prevista no artigo 122 desta lei. Seção 3 do pedido de restituição. Artigo 84. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. Parágrafo único. Não pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. Artigo 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro. Inciso 1. Se a coisa não mais existir ao tempo do pedido da restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado. Inciso 2. Da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do artigo 75, parágrafos 3º e 4º da Lei 4.728, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente. Inciso 3. Dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé, na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no artigo 136 desta lei. Inciso 4. As fazendas públicas relativamente a tributos passíveis de retenção na fonte, de descontos de terceiros ou de subrogação e a valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos. Artigo 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada. Parágrafo 1º. O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o instruírem e determinará a intimação do falido, do comitê dos credores e do administrador judicial para que, no prazo sucessivo de 5 dias, se manifestem, valendo como contestação a manifestação contrária
a restituição. Parágrafo 2º. Contestado o pedido e deferidas as provas porventura requeridas, o juiz designará a audiência de instrução e julgamento, se necessária. Parágrafo 3º. Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos para a sentença. Artigo 88. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Artigo 89. A sentença que negar a restituição, quando for o caso, incluirá o requerente no quadro geral de credores, na classificação que lhe couber, na forma desta lei. Artigo 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição, caberá apelação sem efeito suspensivo. Parágrafo único. O autor do pedido de restituição, que pretender receber o bem ou a quantia reclamada antes do trânsito em julgado da sentença, prestará caução. Artigo 91. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado. Parágrafo único. Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral, far-se-á rateio proporcional entre eles. Artigo 92. O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido ressarcirá a massa falida, ou a quem tiver suportado as despesas de conservação da coisa reclamada. Artigo 93. Nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores a propor embargos de terceiros, observada a legislação processual civil. Seção 4. Do procedimento para a decretação da falência. Artigo 94. Será decretada a falência do devedor que, inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse a equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Inciso 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Inciso 3. Pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial. Alínea A. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Alínea B. Realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. A linha C. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com os bens suficientes para solver o seu passivo. A linha D. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o ativo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar o credor. A linha E dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com os bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo. A linha F ausenta-se, sem deixar o representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. A linha G deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Parágrafo 1º. Credores podem reunir-se em litisconsórcio, a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência, com base no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Ainda que líquidos,
não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não possam reclamar. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos, na forma do parágrafo único do artigo 9 desta lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar, nos termos da legislação específica. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. Parágrafo 5º. Na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver, especificando-se as que serão produzidas. Artigo 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. Artigo 96. A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1 do caput desta lei não será decretada se o requerido provar: inciso 1, falsidade de título; inciso 2, prescrição; inciso 3, nulidade de obrigação ou de título; inciso 4, pagamento da dívida; inciso 5, qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título. Inciso 6, vício em protesto ou em seu instrumento. Inciso 7, apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observado os requisitos do artigo 51 desta lei. Inciso 8, cessação das atividades empresariais mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior ao ato registrado. Parágrafo 1º. Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo, nem do espólio após 1 ano da morte do devedor. Parágrafo 2º. As defesas previstas nos incisos 1 a 6 do caput deste artigo não obstam a decretação de falência, se ao final restarem obrigações não atingidas pelas defesas em montante que supere o limite previsto naquele dispositivo. Artigo 97. Podem requerer a falência do devedor. Inciso 1. O próprio devedor, na forma do disposto no artigo 105 a 107 desta lei. Inciso 2. O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. Inciso 3. O cotista ou o acionista do devedor, na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. Inciso 9. Qualquer credor. Parágrafo 1º. O credor empresário apresentará a certidão do Registro Público de Empresas, que comprove a regularidade de suas atividades. Parágrafo 2º. O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o artigo 101 desta lei. Artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 94 desta lei, o devedor poderá, no prazo de contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada, e caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, inciso 1, conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem, a esse tempo, seus administradores. Inciso 2. Fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se
para esta finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Inciso 3. Ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência. Inciso 4. Explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º desta lei. Inciso 5. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º desta lei. Inciso 6. Proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, se autorizada a continuação provisória, nos termos do inciso 11 do caput deste artigo. Inciso 7. Determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores, quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definido nesta lei. Inciso 8. Ordenará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que procedam à anotação da falência no registro do devedor para que dele conste a expressão falido, a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o artigo 102 desta lei. Inciso 9. Nomeará o administrador judicial que desempenhará suas funções na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei, sem prejuízo do disposto na linha A do inciso 2 do caput do artigo 35 desta lei. Inciso 10. Determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido. Inciso 11. Pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido, com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no artigo 109 desta lei. Inciso 12. Determinará, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a constituição de Comitê de Credores, podendo ainda autorizar a manutenção do comitê, eventualmente em funcionamento da recuperação judicial, quando da decretação da falência. Inciso 13. Ordenará a intimação eletrônica nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. Parágrafo 1º. O juiz ordenará a publicação de edital eletrônico com a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores apresentada pelo falido. Parágrafo 2º. A intimação eletrônica das pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração pública indireta, dos entes federativos referidos no inciso 13 do caput deste artigo, será direcionada. Inciso 1. No âmbito federal, a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil. Inciso 2. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, a respectiva Procuradoria-Geral, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. Inciso 3. No âmbito dos municípios, a respectiva Procuradoria-Geral ou, se inexistir, ao gabinete do prefeito, a qual competirá dar ciência a eventual órgão de representação judicial específico das entidades interessadas. Parágrafo 3º. Após decretada a quebra ou convolada a recuperação judicial em falência, o administrador deverá, no prazo de 60 dias, contado do termo de nomeação, apresentar para apreciação do juiz plano detalhado de realização dos ativos,
inclusive com estimativa de tempo não superior a 180 dias, a partir da juntada de cada auto de arrecadação na forma do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei. Artigo 100. Da decisão que decreta a falência, cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido, cabe apelação. Artigo 101. Quem, por dolo, requerer a falência de outrem, será condenado na sentença que julgar improcedente o pedido a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos e em liquidação de sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar indenização dos responsáveis. Seção 5. Da inabilitação empresarial, dos direitos e deveres do falido. Artigo 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no parágrafo 1º do artigo 181 desta lei. Parágrafo único. Fim do período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro. Artigo 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor. Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis. O 104. A decretação da falência impõe aos representantes legais do falido os seguintes deveres. Inciso 1. Assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento com a indicação do nome, da nacionalidade, do estado civil e do endereço completo do domicílio, e declarar, para constar do referido termo, diretamente ao administrador judicial, em dia, local e hora, por ele designados, por prazo não superior a 15 dias, após decretação da falência, o seguinte: alínea A. As causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores. Alínea B. Tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas, controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações. A linha C. O nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios. A linha D. Os mandatos que, porventura, tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário. A linha E. Seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento. A linha F. Se faz parte de outras sociedades, exibindo o respectivo contrato. A linha G. Suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento, em que for autor ou réu. Inciso 2. Entregar ao administrador judicial os seus livros obrigatórios e os demais instrumentos de escrituração pertinentes, que os encerrará por termo. Inciso 3. Não se ausentar do lugar onde se processa a falência, sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas combinadas na lei. Inciso 4. Comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador quando não for indispensável sua presença.
Inciso 5. Entregar ao administrador judicial, para arrecadação, todos os bens, papéis, documentos e senhas de acesso a sistemas contábeis, financeiros e bancários, bem como indicar aqueles que, porventura, estejam em poder de terceiros. Inciso 6. Prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem à falência. Inciso 7. Auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza. Inciso 8. Examinar as habilitações de crédito apresentadas. Inciso 9. Assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros. Inciso 10. Manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz. Inciso 11. Apresentar ao administrador judicial a relação de seus credores, em arquivo eletrônico, no dia em que prestar as declarações referidas no inciso 1 do caput deste artigo. Inciso 12. Examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta lei lhe impõe, após intimado pelo juiz a fazê-lo, responderá o falido por crime de desobediência. Seção 6. Da falência requerida pelo próprio devedor. Artigo 105. O devedor, em crise econômica financeira, que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial, deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos. Inciso 1. Demonstrações contábeis referentes aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a linha A, balanço patrimonial; a linha B, demonstração de resultados acumulados; a linha C, demonstração do resultado desde o último exercício social; a linha D, relatório do fluxo de caixa. Inciso 2. Relação nominal dos credores indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos. Inciso 3. Relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade. Inciso 4. Prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto, em vigor ou se não houver a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais. Inciso 5. Os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei. Inciso 6. Relação de seus administradores nos últimos 5 anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária. Artigo 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado. Artigo 107. A sentença que decretar a falência do devedor observará a forma do artigo 99 desta lei. Parágrafo único. Decretada a falência, aplicam-se integralmente os dispositivos relativos à falência requerida pelas pessoas referidas nos incisos 2 a 4 do caput do artigo 97 desta lei. Seção 7. Da arrecadação e da custódia dos bens. Artigo 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. Parágrafo 1º. Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida,
sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. Parágrafo 2º. O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. Parágrafo 3º. O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar o requerimento do administrador judicial, as autoridades competentes determinando sua entrega. Parágrafo 4º. Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. Parágrafo 5º. Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para os fins do parágrafo 1º do artigo 83 desta lei. Artigo 109. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para a execução da etapa de arrecadação, ou para a preservação dos bens da massa falida, ou dos interesses dos credores. Artigo 110. O auto de arrecadação, composto pelo inventário e pelo respectivo laudo de avaliação dos bens, será assinado pelo administrador judicial, pelo falido ou seus representantes, e por outras pessoas que auxiliarem ou presenciarem o ato. Parágrafo 1º. Não sendo possível a avaliação dos bens, no ato da arrecadação, o administrador judicial requererá ao juiz a concessão de prazo para apresentação do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30 dias, contados da apresentação do auto de arrecadação. Parágrafo 2º. Serão referidos no inventário, inciso 1, os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, páginas escrituradas, data do início da escrituração e do último lançamento, e se os livros obrigatórios estão revestidos das formalidades legais. Inciso 2. Dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa falida. Inciso 3. Os bens da massa falida em poder de terceiro, a título de guarda, depósito, penhor ou retenção. Inciso 4. Os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se essa circunstância. Parágrafo 3º. Quando possível, os bens referidos no parágrafo 2º deste artigo serão individualizados. Parágrafo 4º. Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no prazo de 15 dias após a sua arrecadação, exibirá as certidões de registro, extraídas posteriormente à decretação da falência, com todas as indicações que nele constarem. Artigo 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da massa falida, a adquirir ou adjudicar de imediato os bens arrecadados, pelo valor da avaliação, atendida a regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o comitê. Artigo 112. Os bens arrecadados poderão ser removidos, desde que haja necessidade de sua melhor guarda e conservação, hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do administrador judicial, mediante compromisso. Artigo 113. Os bens perecíveis deterioráveis sujeitos a considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa poderão ser vendidos antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante autorização judicial, ouvido o comitê e o falido no prazo de 48 horas. Artigo 114. O administrador judicial poderá alugar ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa falida,
com o objetivo de produzir renda para a massa falida mediante autorização do comitê. Parágrafo 1º. O contrato disposto no caput deste artigo não gera direito de preferência na compra e não pode importar disposição total ou parcial dos bens. Parágrafo 2º. O bem objeto da contratação poderá ser alienado a qualquer tempo, independentemente do prazo contratado, rescindindo-se sem direito à multa o contrato realizado, salvo se houver anuência do adquirente. Artigo 114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 dias para os interessados se manifestarem. Parágrafo 1º. Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que pague a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso 1A do caput do artigo 84 desta lei. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no caput, sem manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados, no prazo máximo de 30 dias, para bens móveis e de 60 dias para bens imóveis, e apresentará o seu relatório nos termos e para os efeitos dispostos neste artigo. Parágrafo 3º. Proferida a decisão, a falência será encerrada pelo juiz nos autos. Seção 8. Dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Artigo 115. A decretação da falência sujeita todos os credores que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que esta lei prescrever. Artigo 116. A decretação da falência suspende, inciso 1, o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. Inciso 2. O exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade falida. Artigo 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo, da massa falida ou for necessário a manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do comitê. Parágrafo 1º. O contratante pode interpelar o administrador judicial, no prazo de até 90 dias, contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que dentro de 10 dias declare se cumpre ou não o contrato. Parágrafo 2º. A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial confere ao contraente o direito à indenização, cujo valor apurado em processo ordinário constituirá crédito quirografário. Artigo 118. O administrador judicial, mediante autorização do comitê, poderá dar cumprimento a contrato unilateral se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo, da massa falida ou for necessário a manutenção e preservação de seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada. Artigo 119. Nas relações contratuais, a seguir mencionadas, prevalecerão as seguintes regras.
Inciso 1º. O vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao devedor e ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimentos de transporte, entregues ou remetidos pelo vendedor. Inciso 2. Se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos. Inciso 3. Não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado serviço que vendera ou contratara a prestações e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na classe própria. Inciso 4. O administrador judicial, ouvido o comitê, restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de domínio do vendedor, se resolver não continuar a execução do contrato, exigindo a devolução, nos termos do contrato, dos valores pagos. Inciso 5. Tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação em bolsa ou mercado e não se executando o contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a cotação do dia do contrato e a da época da liquidação em bolsa ou mercado. Inciso 6. Na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva. Inciso 7. A falência do locador não resolve o contrato de locação. Na falência do locatário, o administrador judicial pode a qualquer tempo denunciar o contrato. Inciso 8. Caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional, nos termos da legislação vigente, a parte não falida poderá considerar o contrato vencido antecipadamente, hipótese em que será liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a compensação de eventual crédito que venha a ser apurado em favor do falido, com créditos detidos pelo contratante. Inciso 9. Os patrimônios da afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido, até o advento do respectivo termo, ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida, ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. Artigo 120. O mandato conferido pelo devedor antes da falência para a realização de negócios cessará seus efeitos com a decretação da falência, cabendo ao mandatário prestar contas de sua gestão. Parágrafo 1º. O mandato conferido para a representação judicial do devedor continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo administrador judicial. Parágrafo 2º. Se o falido cessa o mandato ou comissão que houver recebido antes da falência, salvo os que versem sobre matéria estranha à atividade empresarial. Artigo 121. As contas correntes com o devedor consideram-se encerradas no momento da decretação da falência, verificando-se o respectivo saldo. Artigo 122. Compensam-se com preferência sobre todos os demais credores as dívidas do devedor, vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil. Parágrafo único. Não se compensam, inciso 1,
os créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte. Inciso 2. Os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise econômica financeira do devedor, ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo. Artigo 123. Se o falido fizer parte de alguma sociedade como sócio comanditário ou cotista, para a massa falida entrarão somente os haveres que na sociedade ele possuir e forem apurados na forma estabelecida no contrato ou estatuto social. Parágrafo 1º. Se o contrato ou estatuto social nada disciplinar a respeito, a apuração far-se-á judicialmente, salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade tiver que liquidar-se, caso em que os haveres do falido, somente após o pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa falida. Parágrafo 2º. Nos casos de condomínio indivisível de que participe o falido, o bem será vendido e deduzir-se-á do valor arrecadado o que for devido aos demais condôminos, facultada a estes a compra da cota-parte do falido, nos termos da melhor proposta obtida. Artigo 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde exclusivamente o produto dos bens que constituem a garantia. Artigo 125. Na falência do espólio, ficará suspenso o processo de inventário, cabendo ao administrador judicial a realização de atos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa falida. Artigo 126. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta lei, o juiz decidirá o caso atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores, observado o disposto no artigo 75 desta lei. Artigo 127. O credor de coobrigados solidários cujas falências sejam decretadas tem o direito de concorrer em cada uma delas pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao falido, cujas obrigações tenham sido extintas por sentença, na forma do artigo 159 desta lei. Parágrafo 2º. Se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas coobrigadas, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais, em proporção à parte que pagaram, e aquela que cada uma tinha a seu cargo. Parágrafo 3º. Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas coobrigadas exceder o total do crédito, o valor será devolvido às massas na proporção estabelecida no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, o excesso de que trata o parágrafo 3º deste artigo pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados, que tiverem o direito de ser garantidas. Artigo 128. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas,
se o credor não se habilitar no prazo legal. Seção 9. Da ineficácia e da revogação de atos praticados antes da falência. Artigo 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores. Inciso 1. O pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda pelo desconto do próprio título. Inciso 2. O pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato. Inciso 3. A constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente, se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores. A massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada. Inciso 4. A prática de atos a título gratuito desde 2 anos antes da decretação da falência. Inciso 5. A renúncia à herência ou a legado até 2 anos antes da decretação da falência. Inciso 6. A venda ou transferência de estabelecimento feita sem consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 dias, não houver oposição dos credores após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos. Inciso 7. Os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido pré-notação anterior. Parágrafo único. A ineficácia poderá ser decretada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente, no curso do processo. Artigo 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar, e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. Artigo 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos 1, 2, 3 e 6 do caput do artigo 129 desta lei, que tenham sido previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial ou extrajudicial, será declarado ineficaz ou revogado. Artigo 132. A ação revocatória, de que trata o artigo 130 desta lei, deverá ser proposta pelo administrador judicial por qualquer credor ou pelo Ministério Público, no prazo de 3 anos contado da decretação da falência. Artigo 133. A ação revocatória pode ser promovida, inciso 1, contra todos os que figurarem no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados. Inciso 2. Contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento ou se criar o direito da intenção do devedor de prejudicar os credores.
Inciso 3. Contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Artigo 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário previsto na Lei 5.869, Código de Processo Civil. Artigo 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa falida em espécie, com todos os acessórios ou o valor de mercado acrescido de perdas e danos. Parágrafo único. Da sentença cabe apelação. Artigo 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado anterior e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. Parágrafo 1º. Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador. Parágrafo 2º. É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra o devedor ou seus garantes. Artigo 137. O juiz poderá, a requerimento do autor da ação revocatória, ordenar, como medida preventiva, na forma da Lei Processual Civil, o sequestro dos bens retirados do patrimônio do devedor, que estejam em poder de terceiros. Artigo 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base em decisão judicial, observado o disposto no artigo 131 desta lei. Parágrafo único. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o motivou. Seção 10. Da realização do ativo. Artigo 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo. Artigo 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. Alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco. Inciso 2. Alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. Inciso 3. Alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. Inciso 4. Alienação dos bens individualmente considerados. Parágrafo 1º. Se convier a realização do ativo ou em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de alienação. Parágrafo 2º. A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro geral de credores. Parágrafo 3º. A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos específicos. Parágrafo 4º. Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo, que dependam do registro público, a este servirá como título aquisitivo suficiente o mandado judicial respectivo. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o artigo 142. Inciso 1.
todos os credores, observada a ordem de preferência definida no artigo 83 desta lei, subrogam-se no produto da realização do ativo. Inciso 2. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: inciso 1. Sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido. 2. Parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim do falido ou de sócio da sociedade falida, ou, inciso 3, identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágrafo 2º. Empregados do devedor, contratados pelo arrematante, serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Parágrafo 3º. A alienação, nas modalidades de que trata o artigo 142 desta lei, poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por duas ou mais empresas em situação falimentar. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades. Inciso 1. Leilão eletrônico, presencial ou híbrido. Inciso 4. Processo competitivo, organizado, promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso. Inciso 5. Qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta lei. Parágrafo 2A. A alienação de que trata o caput deste artigo. Inciso 1. Dar-se-á, independentemente de a conjuntura do mercado, no momento da venda, ser favorável ou desfavorável, dado o caráter forçado da venda. Inciso 2. Independerá da consolidação do quadro geral de credores. Inciso 3. Poderá contar com serviços de terceiros, como consultores, corretores e leiloeiros. Inciso 4. Deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias, contado da data da lavratura do auto de arrecadação, no caso de falência. Inciso 5. Não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil. Parágrafo 3º. Ao leilão eletrônico, presencial ou híbrido, aplicam-se no que couber as regras da Lei 13.105. Parágrafo 3A. A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á. Inciso 1. Em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem. Inciso 2. Em segunda chamada, dentro de 15 dias contados da primeira chamada, por no mínimo 50% do valor de avaliação. Inciso 3. Em terceira chamada, dentro de 15 dias contados da segunda chamada, por qualquer preço. Parágrafo 3b. A alienação prevista nos incisos 4 e 5 do caput desse artigo, conforme disposições específicas desta lei, observará o seguinte: inciso 1. Será aprovada pela Assembleia Geral de Credores. Inciso 2. Decorrerá de disposição de plano de recuperação judicial aprovado ou, inciso 3, deverá ser aprovada pelo juiz, considerada a manifestação do administrador judicial e do comitê de credores se existente. Parágrafo 7º. Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público e as fazendas públicas
serão intimados por meio eletrônico nos termos da legislação vigente e respeitadas as respectivas prerrogativas funcionais, sob pena de nulidade. Parágrafo 8. Todas as formas de alienação de bens realizadas de acordo com esta lei serão consideradas para todos os fins e efeitos alienações judiciais. Artigo 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no artigo 142 desta lei, poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que no prazo de 5 dias decidirá sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no edital. Parágrafo 1º. Impugnações baseadas no valor de venda do bem somente serão recebidas se acompanhadas de oferta firme do impugnante ou de terceiro para aquisição do bem, respeitados os termos do edital, por valor presente superior ao valor de venda e de depósito caucionário equivalente a 10% do valor oferecido. Parágrafo 2º. A oferta de que trata o parágrafo 1º deste artigo vincula o impugnante e o terceiro ofertante como se arrematantes fossem. Parágrafo 3º. Se houver mais de uma impugnação baseada no valor de venda do bem, somente terá seguimento aquela que tiver o maior valor presente entre elas. Parágrafo 4º. A suscitação infundada de vício na alienação pelo impugnante será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sujeitará o suscitante à reparação dos prejuízos causados e às penas previstas na Lei nº 13.105, Código de Processo Civil, para comportamentos análogos. Artigo 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no artigo 142 desta lei. Artigo 144-A. Frustrada a tentativa de venda dos bens da massa falida e não havendo proposta concreta dos credores para assumi-los, os bens poderão ser considerados sem valor de mercado e destinados à doação. Parágrafo único. Se não houver interessados na doação referida no caput deste artigo, os bens serão devolvidos ao falido. Artigo 145. Por deliberação tomada nos termos do artigo 42 desta lei, os credores poderão adjudicar os bens alienados na falência ou adquiri-los por meio de constituição de sociedade, de fundo ou de outro veículo de investimento com a participação, se necessária, dos atuais sócios do devedor ou de terceiros, ou mediante conversão de dívida em capital. Parágrafo 1º. Aplica-se irrestritamente o disposto no artigo 141 desta lei à transferência dos bens à sociedade, ao fundo ou ao veículo de investimento mencionados no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Será considerada não escrita qualquer restrição convencional à venda ou à circulação das participações na sociedade, no fundo de investimento ou no veículo de investimento a que se refere o caput deste artigo. Artigo 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas. Artigo 147. As quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas em conta remunerada,
de instituição financeira, atendidos os requisitos da lei ou das normas da organização judiciária. Artigo 148. O administrador judicial fará constar do relatório de que trata a linha P do inciso 3 do artigo 22, os valores eventualmente recebidos no mês vencido, explicitando a forma de distribuição dos recursos entre os credores, observado o disposto no artigo 149 desta lei. Seção 11. Do pagamento aos credores. Artigo 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais, na forma do artigo 84 desta lei, e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no artigo 83 desta lei, respeitados os demais dispositivos desta lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias. Parágrafo 1º. Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do crédito, e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. Parágrafo 2º. Os credores que não procederem no prazo fixado pelo juiz ao levantamento dos valores que lhes couberam em rateio serão intimados a fazê-lo no prazo de 60 dias, após o qual os recursos serão objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. Artigo 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso 11 do caput do artigo 99 desta lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. Artigo 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. Artigo 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas acrescidas dos juros legais, se ficar evidenciado dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da garantia. Artigo 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. 12. Do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido. Artigo 154. Concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz, no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. As contas acompanhadas dos documentos comprobatórios serão prestadas em autos apartados, que, ao final, serão apensados aos autos da falência. Parágrafo 2º. O juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para manifestar-se no prazo de 5 dias, findo o qual o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público. Parágrafo 4º. Cumpridas as providências previstas nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, o juiz julgará as contas por sentença. Parágrafo 5º. A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o sequestro de bens
e servirá como título executivo para indenização da massa. Parágrafo 6º. Da sentença cabe apelação. Artigo 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores, e especificará, justificadamente, as responsabilidades com que continuará o falido. Artigo 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença e ordenará a intimação eletrônica às Fazendas Pública Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento e determinará a baixa da falida no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Parágrafo único. A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação. Artigo 158. Extingue as obrigações do falido. Inciso 1. O pagamento de todos os créditos. Inciso 2. O pagamento, após realizado todo o ativo, de mais de 25% dos créditos quirografários, facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir a referida porcentagem, se para isso não tiver sido suficiente a integral liquidação do ativo. Inciso 5. O decurso do prazo de 3 anos, contado da decretação da falência, ressalvada a utilização dos bens arrecadados anteriormente, que serão destinados à liquidação para a satisfação dos credores habilitados, ou com pedido de reserva realizado. Inciso 6. O encerramento da falência nos termos dos artigos 114-A ou 156 desta lei. Artigo 159. Configurada qualquer das hipóteses do artigo 158 desta lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. Parágrafo 1º. A Secretaria do Juízo fará publicar imediatamente informação sobre a apresentação do requerimento a que se refere este artigo, e no prazo comum de 5 dias, qualquer credor, o administrador judicial e o Ministério Público poderão manifestar-se exclusivamente para apontar inconsistências formais e objetivas. Parágrafo 3º. Findo o prazo, o juiz, em 15 dias, proferirá a sentença que declare extintas todas as obrigações do falido, inclusive as de natureza trabalhista. Parágrafo 4º. A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência. Parágrafo 5º. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 6º. Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência. Artigo 159-A. A sentença que declarar extintas as obrigações do falido, nos termos do artigo 159 desta lei, somente poderá ser reincindida por ação rescisória na forma prevista na Lei 13.105, Código de Processo Civil, a pedido de qualquer credor, caso se verifique que o falido tenha sonegado bens, direitos ou rendimentos de qualquer espécie anteriores à data do requerimento, a que se refere o artigo 159 desta lei. Parágrafo único. O direito à rescisão, de que trata o caput deste artigo, extinguir-se-á no prazo de 2 anos, contado da data do trânsito em julgado da sentença de que trata o artigo 159 desta lei. Artigo 160. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos desta lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência. Capítulo 6. Da recuperação extrajudicial. Artigo 161.
O devedor que preencher os requisitos do artigo 48 desta lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 1º. Estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto os créditos de natureza tributária e aqueles previstos no parágrafo 3º do artigo 49 e no inciso 2º do caput do artigo 86 desta lei. É a sujeição dos créditos de natureza trabalhista e por acidentes de trabalho exige negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. Parágrafo 2º. O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas, nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos. Parágrafo 3º. O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial, ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 anos. Parágrafo 4º. O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 5º. Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais signatários. Parágrafo 6º. A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial, nos termos do artigo 584, inciso 3 do caput da Lei 5.869, Código de Processo Civil. Artigo 162. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha seus termos e condições, com assinaturas dos credores que a ele aderiram. Artigo 163. O devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial, que obriga todos os credores por ele abrangidos, desde que é assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 1º. O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos previstos no artigo 83, inciso 2, 4, 5, 6 e 8 do caput desta lei, ou grupo de credores de mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento, e, uma vez homologado, obriga a todos os credores das espécies por ele abrangidas exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação. Parágrafo 2º. Não serão considerados para fins de apuração do percentual previsto no caput deste artigo os créditos não incluídos no plano de recuperação extrajudicial, os quais não poderão ter seu valor ou condições originais de pagamento alteradas. Parágrafo 3º. Para fins exclusivos de apuração do percentual previsto no caput deste artigo, inciso 1, o crédito em moeda estrangeira será convertido para a moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de assinatura do plano. Inciso 2, não serão computados os créditos detidos pelas pessoas relacionadas no artigo 43 deste artigo. Parágrafo 4º. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Parágrafo 5º. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo 6º. Para a homologação do plano de que trata este artigo, além dos documentos previstos no caput do artigo 162 desta lei,
o devedor deverá juntar. Inciso 1. Exposição da situação patrimonial do devedor. Inciso 2. As demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido, na forma do inciso 2 do caput do artigo 51 desta lei. Inciso 3. Os documentos que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir relação nominal completa dos credores, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Parágrafo 7º. O pedido previsto no caput deste artigo poderá ser apresentado com comprovação da anuência de credores que representem pelo menos 1/3 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos, e com o compromisso de, no prazo improrrogável de 90 dias, contado da data do pedido, atingir o quórum previsto no caput deste artigo por meio de adesão expressa, facultada à conversão do procedimento em recuperação judicial a pedido do devedor. Parágrafo 8º. Aplica-se à recuperação extrajudicial, desde o respectivo pedido, a suspensão de que trata o artigo 6º desta lei, exclusivamente em relação às espécies de crédito por ele abrangidas, e somente deverá ser ratificada pelo juiz se comprovado o quórum inicial exigido pelo parágrafo 7º deste artigo. Artigo 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial previsto nos artigos 162 e 163 desta lei, o juiz ordenará a publicação do edital eletrônico, com vistas a convocar os credores do devedor para apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e prazo para impugnação. Parágrafo 2º. Os credores terão prazo de 30 dias, contado da publicação do edital, para impugnarem o plano, juntando a prova de seu crédito. Parágrafo 3º. Para opor-se em sua manifestação à homologação do plano, os credores somente poderão alegar: inciso 1. Não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do artigo 163 desta lei. Inciso 2. Prática de qualquer dos atos previstos no inciso 3 do artigo 94 ou do artigo 130 desta lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta lei. Inciso 3. Descumprimento de qualquer outra exigência legal. Parágrafo 4º. Sendo apresentada impugnação, será aberto o prazo de 5 dias para que o devedor sobre ela se manifeste. Parágrafo 5. Decorrido o prazo do parágrafo 4º deste artigo, os autos serão conclusos imediatamente ao juiz para apreciação de eventuais impugnações e decidirá, no prazo de 5 dias, acerca do plano de recuperação extrajudicial, homologando, por sentença, se entender que não implica prática de atos previstos no artigo 130 desta lei e que não há outras irregularidades que recomendem sua rejeição. Parágrafo 6º. Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação dos credores que subscreverem o plano, a sua homologação será indeferida. Parágrafo 7º. Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo. Parágrafo 8º. Na hipótese de não homologação do plano, o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. Artigo 165. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial. Parágrafo 1º. É lícito, contudo,
que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos. Artigo 166. Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado no que couber o disposto no artigo 142 desta lei. Artigo 167. O disposto neste capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores. Capítulo 6A. Da insolvência transnacional. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 167-A. Este capítulo disciplina a insolvência transnacional com o objetivo de proporcionar mecanismos efetivos para: inciso 1. A cooperação entre juízes e outras autoridades competentes no Brasil e de outros países em casos de insolvência transnacional. Inciso 2. O aumento da segurança jurídica para a atividade econômica e para o investimento. Inciso 3. A administração justa e eficiente de processos de insolvência transnacional, de modo a proteger os interesses de todos os credores e dos interessados, inclusive do devedor. Inciso 4. A proteção e a maximização do valor dos ativos do devedor. Inciso 5. A promoção da recuperação de empresas em crise econômico-financeira, com a proteção de investimentos e a preservação de empregos. Inciso 6. A promoção da liquidação dos ativos da empresa em crise econômico-financeira, com a preservação e a otimização da utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos da empresa, inclusive os intangíveis. Parágrafo 1º. Na interpretação das disposições deste capítulo, deverão ser considerados o seu objetivo de cooperação internacional, a necessidade de uniformidade de sua aplicação e a observância da boa-fé. Parágrafo 2º. As medidas de assistência aos processos estrangeiros mencionadas neste capítulo formam um rol meramente exemplificativo, de modo que outras medidas, ainda que previstas em leis distintas, solicitadas pelo representante estrangeiro, pela autoridade estrangeira ou pelo juízo brasileiro, poderão ser deferidas pelo juiz competente ou promovidas diretamente pelo administrador judicial, com imediata comunicação nos autos. Parágrafo 3º. Em caso de conflito, as obrigações assumidas em tratados ou convenções internacionais em vigor no Brasil prevalecerão sobre as disposições deste capítulo. Parágrafo 4º. O juiz somente poderá deixar de aplicar as disposições deste capítulo se, no caso concreto, a sua aplicação configurar manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo 5º. O Ministério Público intervirá nos processos de que trata este capítulo. Parágrafo 6º. Na aplicação das disposições deste capítulo, será observada a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista na alínea I do inciso 1 do caput do artigo 105 da Constituição Federal, quando cabível. Artigo 167-B. Para os fins deste capítulo, considera-se: inciso 1. Processo estrangeiro: qualquer processo judicial ou administrativo de cunho coletivo, inclusive de natureza cautelar, aberto em outro país, de acordo com as disposições relativas à insolvência nele vigentes, em que os bens e as atividades de um devedor estejam sujeitos a uma autoridade estrangeira, para fins de reorganização ou liquidação. Inciso 2. Processo estrangeiro principal:
qualquer processo estrangeiro aberto no país em que o devedor tenha o centro de seus interesses principais. Inciso 3. Processo estrangeiro não principal. Qualquer processo estrangeiro que não seja um processo estrangeiro principal aberto em um país em que o devedor tenha estabelecimento ou bens. Inciso 4. Representante estrangeiro, pessoa ou órgão, inclusive ou nomeado em caráter transitório, que esteja autorizado, no processo estrangeiro, a administrar os bens ou as atividades do devedor ou a atuar como representante do processo estrangeiro. Inciso 5. Autoridade estrangeira, juiz ou autoridade administrativa que dirija ou supervisione um processo estrangeiro. Inciso 6. Estabelecimento. Qualquer local de operações em que o devedor desenvolva uma atividade econômica não transitória, com o emprego de recursos humanos e de bens ou serviços. Artigo 167-C. As disposições deste capítulo aplicam-se aos casos em que: inciso 1. A autoridade estrangeira ou representante estrangeiro solicita assistência no Brasil para um processo estrangeiro. Inciso 2. Assistência relacionada a um processo disciplinado por esta lei é pleiteada em um país estrangeiro. Inciso 3. Processo estrangeiro e processo disciplinado por esta lei relativos ao mesmo devedor estão em curso simultaneamente. Inciso 4. Credores ou outras partes interessadas de outro país têm interesse em requerer a abertura de um processo disciplinado por esta lei ou dele participar. Artigo 167-D. O juízo do local do principal estabelecimento do devedor no Brasil é o competente para o reconhecimento de processo estrangeiro e para a cooperação com a autoridade estrangeira nos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. A distribuição do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro previne a jurisdição para qualquer pedido de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência relativa ao devedor. Parágrafo 2º. A distribuição do pedido de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência previne a jurisdição para qualquer pedido de reconhecimento de processo estrangeiro relativo ao devedor. Artigo 167-E. São autorizados a atuar em outros países, independentemente de decisão judicial, na qualidade de representante do processo brasileiro, desde que essa providência seja permitida pela lei do país em que tramitem os processos estrangeiros. Inciso 1. O devedor na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial. Inciso 2. O administrador judicial na falência. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, poderá o juiz, em caso de omissão do administrador judicial, autorizar terceiro para a atuação prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. A pedido de qualquer dos autorizados, o juízo mandará certificar a condição de representante do processo brasileiro. Seção 2 do acesso à jurisdição brasileira. Artigo 167-F. O representante estrangeiro está legitimado a postular diretamente ao juiz brasileiro nos termos deste capítulo. Parágrafo 1º. O pedido feito ao juiz brasileiro não sujeita o representante estrangeiro nem o devedor, seus bens e suas atividades à jurisdição brasileira, exceto no que diz respeito aos estritos limites do pedido. Parágrafo 2º. Reconhecido o processo estrangeiro, o representante estrangeiro está autorizado a: inciso 1. Ajuizar pedido de falência do devedor, desde que presentes os requisitos para isso, de acordo com esta lei. Inciso 2. Participar do processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência do mesmo devedor em curso no Brasil. Inciso 3. Intervir em qualquer processo em que o devedor seja parte, atendidas as exigências do direito brasileiro. Artigo 167-G. Os credores estrangeiros têm os mesmos direitos conferidos aos credores nacionais dos processos de recuperação judicial,
de recuperação extrajudicial ou de falência. Parágrafo 1º. Os credores estrangeiros receberão o mesmo tratamento dos credores nacionais, respeitada a ordem de classificação dos créditos prevista nesta lei, e não serão discriminados em razão de sua nacionalidade ou da localização de sua sede, estabelecimento, residência ou domicílio, respeitado o seguinte: inciso 1, os créditos estrangeiros de natureza tributária e previdenciária, bem como as penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias devidas a estados estrangeiros, não serão considerados nos processos de recuperação judicial e serão classificados como créditos subordinados nos processos de falência, independentemente de sua classificação nos países em que foram constituídos. Inciso 2. O crédito do representante estrangeiro será equiparado ao do administrador judicial, nos casos em que fizer jus à remuneração, exceto quando for o próprio devedor ou seu representante. Inciso 3. Os créditos que não tiverem correspondência com a classificação prevista nesta lei serão classificados como quirografários, independentemente de classificação atribuída pela lei do país em que foram constituídos. Parágrafo 2º. O juiz deve determinar as medidas apropriadas, no caso concreto, para que os credores que não tiverem domicílio ou estabelecimento no Brasil tenham acesso às notificações e às informações dos processos de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência. Parágrafo 3º. As notificações e as informações aos credores que não tiverem domicílio ou estabelecimento no Brasil serão realizadas por qualquer meio considerado adequado pelo juiz, dispensada a expedição de carta rogatória para essa finalidade. Parágrafo 4º. A comunicação do início de um processo de recuperação judicial ou de falência para credores estrangeiros deverá conter as informações sobre providências necessárias para que o credor possa fazer valer seu direito, inclusive quanto ao prazo para apresentação de habilitação ou de divergência e a necessidade de os credores garantidos habilitarem seus créditos. Parágrafo 5. O juiz brasileiro deverá expedir os ofícios e os mandados necessários ao Banco Central do Brasil para permitir a remessa ao exterior dos valores recebidos por credores domiciliados no estrangeiro. Seção 3. Do reconhecimento de processos estrangeiros. Artigo 167-H. O representante estrangeiro pode ajuizar, perante o juiz, pedido de reconhecimento do processo estrangeiro em que atua. Parágrafo 1º. O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Cópia apostilada da decisão que determine a abertura do processo estrangeiro e nomeie o representante estrangeiro. Inciso 2. Certidão apostilada expedida pela autoridade estrangeira que ateste a existência do processo estrangeiro e a nomeação de representante estrangeiro. Inciso 3. Qualquer outro documento emitido por autoridade estrangeira que permita ao juiz atingir plena convicção da existência do processo estrangeiro e da identificação do representante estrangeiro. Parágrafo 2º. O pedido de reconhecimento do processo estrangeiro deve ser acompanhado por uma relação de todos os processos estrangeiros relativos ao devedor que sejam de conhecimento do representante estrangeiro. Parágrafo 3º. Os documentos redigidos em língua estrangeira devem estar acompanhados de tradução oficial para a língua portuguesa, salvo quando, sem prejuízo aos credores, for expressamente dispensada pelo juiz e substituída por tradução simples para a língua portuguesa, declarada fiel e autêntica pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Artigo 167-I. Independentemente de outras medidas, o juiz poderá reconhecer: inciso 1. A existência do processo estrangeiro e a identificação do representante estrangeiro, a partir da decisão ou da certidão referidas no parágrafo 1º do artigo 167-H desta lei,
que os indicarem como tal. Inciso 2. A autenticidade de todos ou de alguns documentos juntados com o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro, mesmo que não tenham sido apostilados. Inciso 3. O país onde se localiza o domicílio do devedor, no caso de empresários individuais, ou o país da sede estatutária do devedor, no caso das sociedades, como seu centro de interesses principais, salvo prova em contrário. Artigo 167-J. Ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 167-A desta lei, o juiz reconhecerá o processo estrangeiro quando: inciso 1. O processo enquadrar-se na definição constante do inciso 1 do caput do artigo 167-B desta lei. Inciso 2. O representante que tiver requerido o reconhecimento do processo enquadrar-se na definição de representante estrangeiro constante no inciso 4 do caput do artigo 167-B desta lei. Inciso 3. O pedido cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 167-H desta lei. Inciso 4. O pedido tiver endereçado ao juiz conforme o disposto no artigo 167-D desta lei. Parágrafo 1º. Satisfeitos os requisitos previstos no caput deste artigo, o processo estrangeiro deve ser reconhecido como: inciso 1. Processo estrangeiro principal, caso tenha sido aberto no local em que o devedor tenha o seu centro de interesses principais, ou, inciso 2, processo estrangeiro não principal, caso tenha sido aberto em local em que o devedor tenha bens ou estabelecimento, na forma definida no inciso 6 do caput do artigo 167-B desta lei. Parágrafo 2º. Não obstante o previsto nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo, o processo estrangeiro será reconhecido como processo estrangeiro não principal se o centro de interesses principais do devedor tiver sido transferido ou de outra forma manipulado com o objetivo de transferir para outro Estado a competência jurisdicional para a abertura do processo. Parágrafo 3º. A decisão de reconhecimento do processo estrangeiro poderá ser modificada ou revogada a qualquer momento, a pedido de qualquer parte interessada, se houver elementos que comprovem que os requisitos para reconhecimento foram descumpridos, total ou parcialmente, ou deixaram de existir. Parágrafo 4º. Da decisão que acolher o pedido de reconhecimento caberá agravo, e da sentença que o julgar improcedente caberá apelação. Artigo 167-H. 167-K. Após o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro, o representante estrangeiro deverá imediatamente informar ao juiz. Inciso 1. Qualquer modificação significativa no estado do processo estrangeiro reconhecido ou no estado de sua nomeação como representante estrangeiro. Inciso 2. Qualquer outro processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor de que venha a ter conhecimento. Artigo 167-L. Após o ajuizamento do pedido de reconhecimento do processo estrangeiro e antes de sua decisão, o juiz poderá conceder liminarmente as medidas de tutela provisória, fundadas em urgência ou evidência necessárias para o cumprimento desta lei, para a proteção da massa falida ou para a eficiência da administração. Parágrafo 1º. Salvo no caso do disposto no inciso 4 do caput do artigo 167-N desta lei, as medidas de natureza provisória encerram-se com a decisão sobre o pedido de reconhecimento. Parágrafo 2º. O juiz poderá recusar-se a conceder as medidas de assistência provisória que possam interferir na administração do processo estrangeiro principal. Artigo 167-M. Com reconhecimento do processo estrangeiro principal, decorrem automaticamente: inciso 1. A suspensão do curso de quaisquer processos de execução ou de quaisquer outras medidas individualmente tomadas por credores relativas ao patrimônio do devedor, respeitadas as demais disposições desta lei. Inciso 2. A suspensão do curso da prescrição de quaisquer execuções judiciais contra o devedor, respeitadas as demais disposições desta lei. Inciso 3. A ineficácia da transferência de oneração
ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor, realizada sem prévia autorização judicial. Parágrafo 1º. A extensão, a modificação ou a cessação dos efeitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo subordinam-se ao disposto nesta lei. Parágrafo 2º. Os credores conservam o direito de ajuizar quaisquer processos judiciais e arbitrais, e de neles prosseguir que visem à condenação do devedor, ou ao reconhecimento ou à liquidação de seus créditos, e, em qualquer caso, as medidas executórias deverão permanecer suspensas. Parágrafo 3º. As medidas previstas neste artigo não afetam os credores que não estejam sujeitos aos processos de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência, salvo nos limites permitidos por esta lei. Artigo 167-N. Com a decisão de reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá determinar o pedido de representante estrangeiro, e desde que necessárias para a proteção dos bens do devedor e no interesse dos credores, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. A ineficácia de transferência, de oneração ou de qualquer forma de disposição de bens do ativo não circulante do devedor, realizada sem prévia autorização judicial, caso não tenham decorrido automaticamente do reconhecimento previsto no artigo 167-M desta lei. Inciso 2. A oitiva de testemunhas, a colheita de provas ou o fornecimento de informações relativas a bens, a direitos, a obrigações, a responsabilidade e a atividade do devedor. Inciso 3. Autorização do representante estrangeiro ou de outra pessoa para administrar ou realizar o ativo do devedor, no todo ou em parte, localizado no Brasil. Inciso 4. A conversão em definitiva de qualquer medida de assistência provisória, concedida anteriormente. Inciso 5. A concessão de qualquer outra medida que seja necessária. Parágrafo 1º. Com o reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal como não principal, o juiz poderá, a requerimento do representante estrangeiro, autorizá-lo, ou outra pessoa nomeada por aquele, a promover a destinação do ativo do devedor, no processo, no todo ou em parte, localizado no Brasil, desde que os interesses dos credores domiciliados ou estabelecidos no Brasil estejam adequadamente protegidos. Parágrafo 2º. Ao conceder medida de assistência prevista neste artigo, requerida pelo representante estrangeiro de um processo estrangeiro não principal, o juiz deverá certificar-se de que as medidas para efetivá-la se referem a bens que, de acordo com o direito brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal, ou certificar-se de que elas digam respeito a informações nele exigidas. Artigo 167-O. Ao conceder ou denegar uma das medidas previstas nos artigos 167-L e 167-N desta lei, bem como ao modificá-las ou revogá-las nos termos do parágrafo 2º deste artigo, o juiz deverá certificar-se de que o interesse dos credores, do devedor e de terceiros interessados será adequadamente protegido. Parágrafo 1º. O juiz poderá condicionar a concessão das medidas previstas nos artigos 167-L e 167-N desta lei ao atendimento de condições que considerar apropriadas. Parágrafo 2º. A pedido de qualquer interessado, do representante estrangeiro ou de ofício, o juiz poderá modificar ou revogar, a qualquer momento, medidas concedidas com fundamento nos artigos 167-L e 167-N desta lei. Parágrafo 3º. Com o reconhecimento do processo estrangeiro, tanto principal quanto não principal, o representante estrangeiro poderá ajuizar medidas com o objetivo de tornar ineficazes quaisquer atos realizados nos termos do artigo 129 e 130,
observado ainda o disposto no artigo 131, todos desta lei. Parágrafo 4º. No caso de processo estrangeiro não principal, a ineficácia referida no parágrafo 3º deste artigo dependerá da verificação pelo juiz de que, de acordo com a lei brasileira, os bens devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal. Seção 4. Da cooperação com autoridades e representantes estrangeiros. Artigo 167-P. O juiz deverá cooperar diretamente ou por meio do administrador judicial, na máxima extensão possível, com a autoridade estrangeira ou com representantes estrangeiros, na persecução dos objetivos estabelecidos no artigo 167-A desta lei. Parágrafo 1º. O juiz poderá comunicar-se diretamente com autoridades estrangeiras ou com representantes estrangeiros, ou deles solicitar informação e assistência, sem necessidade de expedição de cartas rogatórias, de procedimento de auxílio direto ou de outras formalidades semelhantes. Parágrafo 2º. O administrador judicial, no exercício de suas funções e sob a supervisão do juiz, deverá cooperar na máxima extensão possível com a autoridade estrangeira ou com representantes estrangeiros, na persecução dos objetivos estabelecidos no artigo 167-A desta lei. Parágrafo 3º. O administrador judicial, no exercício de suas funções, poderá comunicar-se com as autoridades estrangeiras ou com representantes estrangeiros. Artigo 167-Q. A cooperação a que se refere o artigo 167-P desta lei poderá ser implementada por quaisquer meios, inclusive: inciso 1. Nomeação de uma pessoa natural ou jurídica para agir sob a supervisão do juiz. Inciso 2. Comunicação de informações por quaisquer meios considerados apropriados pelo juiz. Inciso 3. Coordenação da administração e da supervisão dos bens e das atividades do devedor. Inciso 4. Aprovação ou implementação pelo juiz de acordos ou de protocolos de cooperação para a coordenação dos processos judiciais. Inciso 5. Coordenação de processos concorrentes relativos ao mesmo devedor. Seção 5 dos processos concorrentes. Artigo 167-R. Após reconhecimento de um processo estrangeiro principal, somente se iniciará no Brasil um processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência se o devedor possuir bens ou estabelecimento no país. Parágrafo único. Os efeitos do processo ajuizado no Brasil devem restringir-se aos bens e ao estabelecimento do devedor localizados no Brasil e podem estender-se a outros, desde que esta medida seja necessária para a cooperação e a coordenação com o processo estrangeiro principal. Artigo 167-S. Sempre que o processo estrangeiro e um processo de recuperação judicial, de recuperação extrajudicial ou de falência relativos ao mesmo devedor estiverem em curso simultaneamente, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação entre eles, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1. Se o processo no Brasil já estiver em curso quando o pedido de reconhecimento do processo estrangeiro tiver sido ajuizado, qualquer medida de assistência determinada pelo juiz nos termos dos artigos 167-L ou 167-N desta lei deve ser compatível com o processo brasileiro, e o previsto no artigo 167-M desta lei não será aplicável se o processo estrangeiro for reconhecido como principal. Inciso 2. Se o processo no Brasil for ajuizado após o reconhecimento de processo estrangeiro ou após o ajuizamento do pedido de seu reconhecimento, todas as medidas de assistência concedidas
nos termos do artigo 167-L ou 167-N desta lei, deverão ser revistas pelo juiz e modificadas ou revogadas se forem incompatíveis com o processo no Brasil e quando o processo estrangeiro for reconhecido como principal. Os efeitos referidos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 167-M serão modificados ou cessados nos termos do parágrafo 1º do artigo 167-M desta lei, se incompatíveis com os demais dispositivos desta lei. Inciso 3. Qualquer medida de assistência a um processo estrangeiro não principal deverá restringir-se a bens e a estabelecimento que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, devam ser submetidos à disciplina aplicável ao processo estrangeiro não principal ou a informações nele exigidas. Artigo 167-T. Na hipótese de haver mais de um processo estrangeiro relativo ao mesmo devedor, o juiz deverá buscar a cooperação e a coordenação de acordo com as disposições do artigo 167-P e 167-Q desta lei, bem como observar o seguinte. Inciso 1. Qualquer medida concedida ao representante de um processo estrangeiro não principal, após o reconhecimento de um processo estrangeiro principal, deve ser compatível com este último. Inciso 2. Se o processo estrangeiro principal for reconhecido após o reconhecimento ou o pedido de reconhecimento de um processo estrangeiro não principal, qualquer medida concedida nos termos do artigo 167-L ou 167-N desta lei deverá ser revista pelo juiz, que a modificará ou a revogará se for incompatível com o processo estrangeiro principal. Inciso 3. Se após o reconhecimento de um processo estrangeiro não principal, outro processo estrangeiro não principal for reconhecido, o juiz poderá, com a finalidade de facilitar a coordenação dos processos, conceder, modificar ou revogar qualquer medida antes concedida. Artigo 167-U. Na ausência de prova em contrário, presume-se a insolvência do devedor, cujo processo estrangeiro principal tenha sido reconhecido no Brasil. Parágrafo único. O representante estrangeiro, o devedor ou os credores podem requerer a falência do devedor, cujo processo estrangeiro principal tenha sido reconhecido no Brasil, atendidos os pressupostos previstos nesta lei. Artigo 167, 5. V. O juízo falimentar responsável por processo estrangeiro não principal deve prestar ao juízo principal as seguintes informações, entre outras. Inciso 1. Valor dos bens arrecadados e do passivo. Inciso 2. Valor dos créditos admitidos e sua classificação. Inciso 3. Classificação segundo a Lei Nacional dos credores não domiciliados ou sediados nos países titulares de créditos sujeitos à lei brasileira. Inciso 4. Relação de ações judiciais em curso de que seja parte o falido, como autor, réu ou interessado. Inciso 5. A ocorrência do término da liquidação e o saldo credor ou devedor, bem como eventual ativo remanescente. Artigo 167-W. No processo falimentar transnacional, principal ou não principal, nenhum ativo, bem ou recurso remanescente da liquidação será entregue ao falido, se ainda houver passivo não satisfeito em qualquer outro processo falimentar transnacional. Artigo 167-X. O processo de falência transnacional principal somente poderá ser finalizado após o encerramento dos processos não principais, ou após a constatação de que nestes últimos não haja ativo líquido remanescente. Artigo 167-Y. Sem prejuízo dos direitos sobre bens ou decorrentes de garantias reais, o credor que tiver recebido pagamento parcial de seu crédito em processo
de insolvência no exterior não poderá ser pago pelo mesmo crédito em processo no Brasil, referente ao mesmo devedor, enquanto os pagamentos aos credores da mesma classe forem proporcionalmente inferiores ao valor já recebido no exterior. Capítulo 7. Disposições penais. Seção 1. Dos crimes em espécie. Fraude a credores. Artigo 168. Praticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento, de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem. Pena reclusão de 3 a 6 meses e multa. Aumento da pena. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/6 a 1/3 se o agente, inciso 1, elabora a escrituração contábil ou balanço com dados inexatos. Inciso 2, omite na escrituração contábil ou no balanço lançamento que deles deveria constar ou altera escrituração ou balanço verdadeiros. Inciso 3, destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado. Inciso 4. Simula a composição do capital social. Inciso 5. Destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Contabilidade paralela e distribuição de lucros ou dividendos a sócios acionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, inclusive na hipótese de violação do disposto no artigo 6A desta lei. Concurso de pessoas. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais que, de qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas nesse artigo, na medida de sua culpabilidade. Redução ou substituição da pena. Parágrafo 4º. Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3 ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens e valores ou pelas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Violação de sigilo empresarial. Artigo 169. Violar, explorar ou divulgar sem justa causa sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Divulgação de informações falsas. Artigo 170. Divulgar ou propalar por qualquer meio informação falsa sobre devedor em recuperação judicial com o fim de levá-lo à falência ou obter vantagem. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Indução a erro. Artigo 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a Assembleia Geral de Credores, o Comitê ou administrador judicial. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Favorecimento de credores. Artigo 172. Praticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou mais credores, em prejuízo dos demais. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste artigo. Desvio, ocultação ou apropriação de bens. Artigo 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa falida, inclusive por meio de aquisição
por interposta pessoa. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens. Artigo 174. Adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro de boa-fé ou adquira, receba ou use. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Habilitação ilegal de crédito. Artigo 175. Apresentar em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Exercício ilegal de atividade. Artigo 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos desta lei. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Violação de impedimento. Artigo 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Omissão dos documentos contábeis obrigatórios. Artigo 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Pena detenção de 1 a 2 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Seção 2. Disposições comuns. Artigo 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o administrador judicial, equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes desta lei, na medida de sua culpabilidade. Artigo 180. A sentença que decretar a falência concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial, de que trata o artigo 163 desta lei, é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta lei. Artigo 181. São efeitos da condenação por crime previsto nesta lei. Inciso 1. A inabilitação para o exercício de atividade empresarial. Inciso 2. O impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta lei. Inciso 3. A impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Parágrafo 1º. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal. Parágrafo 2º. Transitada em julgado, a sentença penal condenatória será notificado o Registro Público de Empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados. Artigo 182. A prescrição dos crimes previsto nesta lei reger-se-á pelas disposições do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, começando a correr
do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição cuja contagem tenha iniciado com a concessão de recuperação judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial. Seção 3. Do procedimento penal. Artigo 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta lei. Artigo 184. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere o artigo 187, parágrafo 1º, sem que o representante do Ministério Público ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou o administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 meses. Artigo 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto no artigo 531 a 540, Código de Processo Penal. Artigo 186. No relatório previsto na linha E do inciso 3 do caput do artigo 22 desta lei, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito conexo a estes. Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída em laudo do contador encarregado do exame de escrituração do devedor. Artigo 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nesta lei, promoverá imediatamente a competente ação penal, ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito policial. Parágrafo 1º. O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo artigo 46 do Decreto-Lei 3.689, Código de Processo Penal, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada, de que trata o artigo 186 desta lei, devendo em seguida oferecer a denúncia em 15 dias. Parágrafo 2º. Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes previstos nesta lei, o juiz da falência ou da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público. Artigo 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta lei. Disposições finais e transitórias. Artigo 189. Aplica-se no que couber aos procedimentos previstos nesta lei ou disposto na Lei 13.105, desde que não seja incompatível com os princípios desta lei. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesta lei. Inciso 1. Todos os prazos nela previstos ou que nela decorram serão contados em dias corridos. Inciso 2. As decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta lei previr de forma diversa. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no artigo 190 da Lei 13.105, Código de Processo Civil, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a
A dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no artigo 42 desta lei. Artigo 189-A. Os processos disciplinados nesta lei e os respectivos recursos, bem como os processos, os procedimentos e a execução dos atos e das diligências judiciais em que figure como parte empresária individual ou sociedade empresária em regime de recuperação judicial ou extrajudicial ou de falência, terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo o habeas corpus e as prioridades estabelecidas em leis especiais. Artigo 190. Todas as vezes que esta lei se referir a devedor ou falido, compreender-se-á que a disposição também se aplica aos sócios ilimitadamente responsáveis. Artigo 191. Ressalvadas as disposições específicas desta lei, as publicações ordenadas serão feitas em sítio eletrônico próprio, na internet, dedicado à recuperação judicial e à falência, e as intimações serão realizadas por notificação direta, por meio de dispositivos móveis previamente cadastrados e autorizados pelo interessado. Parágrafo único. As publicações ordenadas nesta lei conterão a epígrafe recuperação judicial de, recuperação extrajudicial de ou falência de. Artigo 192. Esta lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei 7.661. Parágrafo 1º. Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso, podendo ser promovida a alienação dos bens da massa falida, assim que concluída sua arrecadação, independentemente da formação do quadro geral de credores e da conclusão do inquérito judicial. Parágrafo 2º. A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta lei não obsta o pedido de recuperação judicial pelo devedor, que não houver descumprido obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido baseado no Plano Especial de Recuperação Judicial para microempresas e empresas de pequeno porte, a que se refere a seção 5 do capítulo 3 desta lei. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, se deferido o processamento da recuperação judicial, o processo de concordata será extinto e os créditos submetidos à concordata serão inscritos por seu valor original na recuperação judicial, deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário. Parágrafo 4º. Esta lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência, resultantes de convolução de concordatas ou de pedidos de falência anteriores, às quais se aplica até a decretação o Decreto-Lei 7.661, observado na decisão que decretar a falência o disposto no artigo 99 desta lei. Parágrafo 5. O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis ou móveis a fim de evitar a sua deterioração, cujos resultados reverterão em favor da massa. Artigo 193. O disposto nesta lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços de compensação e de liquidação financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de serviços, na forma de seus regulamentos. Artigo 193-A. O pedido de recuperação judicial, deferimento de seu processamento ou homologação do plano de recuperação judicial não afetarão ou suspenderão, nos termos da legislação aplicável, o exercício dos direitos de vencimento antecipado e de compensação no âmbito de operações compromissadas e de derivativos, de modo que essas operações poderão ser vencidas antecipadamente, desde que assim previsto nos contratos celebrados entre as partes ou em regulamento, proibidas, no entanto, medidas que impliquem a redução sobre qualquer forma das garantias ou de sua condição de exclusão, a restrição do exercício de direitos, inclusive de vencimento antecipado por inexecução, e a compensação previstas contratualmente
ou em regulamento. Parágrafo 1º. Em decorrência do vencimento antecipado das operações compromissadas e de derivativos, conforme previsto no caput deste artigo, os créditos e débitos delas decorrentes serão compensados e extinguirão as obrigações até onde se compensarem. Parágrafo 2º. Se houver saldo remanescente contra o devedor, será este considerado crédito sujeito à recuperação judicial, ressalvada a existência de garantia de alienação ou de cessão fiduciária. Artigo 194. O produto da realização de garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta lei, assim como os títulos, valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos, objetos de compensação ou liquidação, serão destinados à liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços. Artigo 195. A decretação da falência das concessionárias de serviços públicos implica extinção da concessão na forma da lei. Artigo 196. Os registros públicos de empresas, em cooperação com os tribunais de justiça, manterão um banco de dados público e gratuito disponível na internet com a relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial. Parágrafo único. Os registros públicos de empresas, em cooperação com o Conselho Nacional de Justiça, deverão promover a integração de seus bancos de dados em âmbito nacional. Artigo 197. Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, esta lei aplica-se subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos no Decreto-Lei 73, na Lei 6.024, Decreto-Lei 2.321 e na Lei 9.514. Artigo 198. Os devedores proibidos de requerer concordata nos termos da legislação específica em vigor na data da publicação desta lei ficam proibidos de requerer recuperação judicial ou extrajudicial nos termos desta lei. Artigo 199. Não se aplica o disposto no artigo 198 desta lei às sociedades a que se refere o artigo 187 da Lei 7.565. Parágrafo 1º. Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de direitos derivados de contratos de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento, de aeronaves ou de suas partes. Parágrafo 2º. Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no parágrafo 1º deste artigo não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se lhes aplicando a ressalva contida na parte final do parágrafo 3º do artigo 49 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contratos de locação, de arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas partes. Artigo 200. Ressalvado o disposto no artigo 192 desta lei, ficam revogados o Decreto-Lei 7.661 e os artigos 503 a 512 do Decreto-Lei 3.689. Código de Processo Penal. Artigo 201. Esta lei entra em vigor 120 dias após a sua publicação.